sempre gostei de me rir, sempre vi comédia, mas nem sequer era um tipo que andava-se muito atrás dos humoristas, etc. O que aconteceu foi, eu era biólogo marinho, portanto, a minha formação base é em biologia, e na altura estava a fazer investigação e surgiu um projeto coordenado por um tipo, olha, que acho que também deves convidar para uma conversa um dia destes, que é muito interessante, que é o David Marçal, um dos grandes comunicadores de ciência do nosso país. E o David, na altura, ganhou um prémio da EDP, salvo erro, Ideias Verdes, onde ganhou um budget para preparar um grupo de cientistas para fazer um espetáculo de stand-up comedy, que era salvar o mundo ou rir a tentar. Então eles abriram uma espécie de um casting para isso, entre aspas, fizeram um curso, vou dizer curso com muitas aspas, porque aquele foi ao fim de semana e estivemos a falar um bocado, um sábado à tarde, uma coisa do género, fizemos um exercício, e acompanhado por um ator, que quanto a mim é dos melhores atores portugueses, mas também sou amigo dele, por isso é um bocadinho, pode ser enviesada a minha visão, que é o Romeu Costa. Não sei se conheces. Ele faz muito teatro, algumas telenovelas, etc. Mas o Romeu fazia um bocadinho a parte de direção artística, de enquadramento, etc. E eu achei piada aquele exercício, que tivemos de fazer tipo uma coisa de 2 minutos, com base num tema científico, etc. Eu achei muito piada ao exercício e acabei por embarcar nisso. Então tivemos ali durante alguns meses um processo em que semanalmente tinhas uma sessão de escrita ou de acting, liderada pelo David ou pelo Romeu. Depois tinhas um grupo de pessoas que nunca tinham feito nada daquele género. Por acaso tinhas um tipo que vinha da dramaturgia, era dramaturgo, etc. Estava a fazer um doutoramento nessa área também e juntou-se, mas era o único que tinha alguma experiência de palco, o resto era tudo virgem nisso. Mas pá, foi muito fixe, foi um projeto criativo, um processo criativo interessante, como é que chegas às piadas, trabalhar em grupo também permitia-te olhar para o texto dos outros, sugerir, pá, então quando ouvi alguém fazer uma piada que tinha sido eu a inventar, achava muito engraçado, tipo a minha piada dita por outra pessoa, gerar riso, foi muito giro, foi um processo muito engraçado, foi aí que nasceu o bichinho. Depois nós fomos, quando tivemos o espetáculo montado, cada um tinha um tema, corremos o país com este espetáculo, a ganhar quase nada, portanto, mas era, imagina, dia de investigação, vamos, a Noite Europeia do Investigador, vamos fazer uma coisa no pavilhão do conhecimento, ou vamos a uma faculdade qualquer em Braga, ou a Coimbra, ou Algarve, Centro de Ciência Viva, não sei do quê. Então fomos fazendo estes percursos. No fundo ganhei muita estrada, fiz muito stand-up nessa altura, sempre com aquele texto, que era sobre o mar, pá, e acabou pá, percebi que aquilo funcionava muito bem, as pessoas riam e que eu gostava do processo, e foi aí que me interessei muito mais por este meio. Estamos a falar de que ano, mais ou menos? Boa pergunta. Dir-te-ia 2010, se calhar. Foi há uns aninhos valentes, até tenho já vergonha disto. O gajo Então, já tá velho. 2010, 2011, e durante algum tempo nós fomos fazendo isto. Portanto, foi uma coisa que se prolongou no tempo, os cientistas de pé. isto é aquela pergunta que às vezes pode ter rasteira. Não entendas como tal. Como é que vês a trajetória do stand-up em Portugal? Sentes que cresceu, pelo menos em sítios? Já não há aqueles sítios muito estranhos? Sítios muito estranhos? Sentes que houve melhorias? Achas que o pessoal, e aqui o pessoal, seja comediante, seja o público, achas que já percebem mais ou menos o que é o stand-up? Ou ainda há muito caminho a trilhar? Acho que percebem muito mais do que há 10 anos atrás. Claro que há caminho a trilhar, mas é incomparável, principalmente em Lisboa, não é? Acho que no Porto sempre houve um circuito de stand-up muito grande. E em Lisboa nos últimos anos a coisa tem-se montado um bocadinho também. Começa a ter muitos sítios para fazer stand-up. Arranja-me 5 minutos, eu quero testar material, eu quero fazer. Pá, é fácil hoje em dia encontrar espaços onde há uma certa cultura e vês as pessoas muito abertas. E depois esta geração mais nova, Pedro Teixeira da Mota, o Geirinhas, o Coutinho Vilhena, etc., que de repente também abrangeram uma fatia de público que se calhar nunca iria interessar-se por stand-up ou ia passar-lhes ao lado e que de repente, porque gostavam do trabalho que eles faziam em termos de YouTube, etc., começaram a segui-los e passaram também para esse lado mais de stand-up. Eu sinto que há muito público, era impensável se calhar há 15 anos, tu teres, como tiveste pré-Covid, tu estavas a ter pá, espetáculos com muita regularidade em salas grandes em Lisboa e no Porto, com humoristas portugueses, humoristas estrangeiros, pá, tu tinhas salas grandes e, pá, e teatros, tipo o Teatro do Bairro, ou o Vilaré, etc. Frequentemente tu vias comediantes portugueses a conseguir ter boas salas e sessões. Pá, e tiveste o que eu achei também foi, de certa forma, um fenómeno que me surpreendeu muito, os Roda Bota Fora, que de repente, aquele conceito que relativamente simples, mas nunca ninguém tinha pegado naquilo daquela maneira, pá, e ganharam um buzz do caraças e fizeram imensas datas e aquilo alavancou, no fundo, a carreira de quase todos, não é? Portanto, acho que houve assim um momento de explosão, se calhar há 3 4 anos,
Pá, e acho que o Covid não matou isso, apesar de tudo. Uma explosão, quando comparado com o que estava para trás. Uma explosão de Sim, solos. Era uma coisa mais ou menos rara. Quem começou a fazer isso de uma forma sistemática foi o Rui Sinal de Cordes. E pouco mais. E o Salvador Martinha sim. logo depois. Um Mas o Guilherme bocadinho antes da... Fonseca teve ali uma outra Sim, coisa, sim, mas sim, sem sim. ter uma atração muito grande, pelo que eu Sim, sim. percebi. E antes da pandemia, ali 2 anos, acho que foi 2 anos, achas que é importante para o comediante de palco ter um especial? Ou muita gente às vezes dá o passo maior que a perna? Pá, essa é uma ótima pergunta, Roberto. A ronda dos bares, etc., isso faz muita falta. Acho que se ganha muito calo e melhora-se muito o material e a relação com o público e o teu à vontade em palco. Eu acho que isso é fundamental. Agora, acho que também só isso não faz muito sentido. Quando já se tens um determinado tipo de material que estás confortável em tê-lo, etc., acho que faz sentido dar o próximo passo. A questão é quando é que tu encontras esse momento de, olha, vou tentar começar a encher salas se o teu nome não é muito conhecido no meio. Aliás, até pode ser no meio, mas se não for conhecido Sim, do sim, grande sim, sim. público, a coisa complica um bocadinho. Neste momento, eu acho que se calhar com o sítio certo, com a produção certa, já consegues ter público suficiente, não é? Tu de repente tens o Lisboa Comedy Club como uma sala específica, tens o Maxime também a fazer coisas, pá, tens uma série de bares, tipo o Roterdão, o Camões, o Charada, Self, tens stand-up em inglês a passar-se também assim, imenso em Lisboa, não sei se tens noção disso, mas há 3 ou 4 sítios que semanalmente recebem noites em inglês. Há muita coisa mesmo, portanto, e há público para isto. Só é um passo maior que a perna se não aprimorares o suficiente antes, mas acho que Já foi uma questão abordada aqui algumas vezes. Fazer 5 e 10 minutos é uma coisa, depois passar para 20 já é uma coisa completamente diferente, mas a partir dos 30 a coisa muda de figura. Muitas estratégias que possas aplicar no stand-up deixam de funcionar. Acho que é a partir dos 25, 30 tu precisas ter uma noção da sim. arquitetura do texto. Tem que ter um arco, já Sim. não chega a piadas soltas. Tens de estar a levar as pessoas uma história, tens de ir num caminho, tens de ir do ponto A ao ponto B. Mas lá está, se tu vires também, poucos são os comediantes internacionais que fazem especiais de 1 hora sequer, né? Que tens 40, 50 minutos e está. Porque realmente tens essa exigência. Além da exigência física, que é tu estás em palco esse tempo todo, conectado, pá, porque tens de estar na zona, não é? Pá, não podes ter a cena, tive um mau dia, não, não dá. Tipo, tens de chegar ali, tens de mudar o chip. Mas sim, eu compreendo o que tu estás a dizer. Agora, se quiseres fazer 5 minutos isolados, podes fazer um tema que tu quiseres. Concordo perfeitamente contigo. Quando é para criar algo um pouco mais extenso, tem de haver alguma ligação. Eu sinto essa necessidade. Há muitos humoristas que fazem e fazem no bem, saltam de tema para tema e tu nem notas. Ou nem querem saber. A mim custa-me, estou a fazer 10, 15 minutos. Se eu começo a falar, eu tenho de ter uma ponte sempre entre um beat e o outro beat. Tenho de fazer sentido, estás a ver? E esse é sempre um exercício que eu faço. Eu nunca repito o mesmo texto, porque estou sempre a fazer este tipo de adaptações. Estou num determinado sítio, eu quero fazer piadas que tenham a ver com aquilo. Aconteceu qualquer coisa, pá, nesta semana, eu vou fazer uma piada com isto, apetece-me falar da atualidade. Portanto, aproveito sempre para fazer qualquer coisa, tenho os beats que já estão muito estruturados e que depois consigo encaixar com maior ou menor facilidade, tento dar um fio condutor. E o segredo acaba por ser por aí, não é? Quando encontras o ouro, não é? E a fórmula é tipo, ok, olha, este mais este dá aqui uma coisa incrível. Quando consegues encontrar isso, pá, mas isso é um exercício de criatividade que não é só do stand-up, da comédia, mas mesmo em termos do hip-hop. Por exemplo, o Sam da Kid estava a falar do processo criativo dele. Ele pensa numa rima, ele escreve uma rima, escreve outra rima, que não escreve um poema inteiro. Rimas que uma sonoridade tem engraçada, que faz-lhe sentido, etc. E depois pega naquilo, um bocadinho daqui, um bocadinho dali e faz uma obra de arte. E eu acho que na comédia também o caminho pode ser esse. Não será o único, com certeza, mas para mim faz-me sentido. Apanhei aqui duas coisas. Disseste que fazias piadas sobre a atualidade. Por vezes não sentes que é um bocadinho ingrato? Como dizia o filósofo Jorge Jesus, é uma faca de dois legumes. Provavelmente, dentro de uma janela de tempo muito curta, são as melhores piadas. São aquelas que o público entende melhor, as referências estão na cabeça, pelo menos durante Fresco, aqueles dias ou semanas, mas volvido esse tempo, morreu. morreu ou morreu ou a referência começou a ficar estafada porque toda a gente, por exemplo, está fresco agora na memória o Chapadão do Will Smith, certeza que agora toda a gente vai pegar nisso. E aliás, uma das coisas que eu fiquei aqui a matutar, o Chris Rock tem de fazer, eu não digo um especial à volta disto, mas um beat à volta disto, tem de Sei. fazer, não há outra hipótese. Agora o mundo inteiro está à espera disso, não é? O que é que ele vai fazer
quando todos os humoristas do mundo fizeram piadas sobre isto. Eu não consigo pensar nada mais difícil. Tem de ser o POV, não é? Tem de ser É. assim. Toda a gente fez, todos os humoristas Sim. fizeram piadas sobre umas melhores ou das piores. O que é que ele vai dizer? Porque ele vai ter de dizer, não pode fazer de conta que não existiu. Mas olha que o gajo teve um nível pá, extraordinário. A maneira como ele reagiu àquilo. Eu acho que ele teve ali quase a tentação de se calhar responder em palco e usar o poder do microfone, não é? Porque ele tinha o microfone na mão, ele podia e tem a capacidade, e se calhar até tinha piadas mais ofensivas que depois de lado, e se calhar podia ter destruído ali um bocadinho o Will Smith, mas foi um senhor, não só por ter aceitado a cena e continuado, mas pela maneira como ele conseguiu, pá, seguir o jogo, mas não é para Sim. toda a gente. Ele viu também que o Will Smith estava noutra frequência. Se ele seguisse com outra piada, para fazer piada daquela situação que tinha ocorrido, ele não ia perceber, não é? Ele. Sim, não, ia causar o caos, ia entrar a segurança, ia ser. Assim, Pá, do sim. ponto de vista do humor, devia ter feito. Devia ter feito. Sim, a gente de certeza que perdemos ali uma piada mítica, mas até porque aquela da Jada não era assim tão impactante para o Will, foi. Mas pronto. Mas já era a propósito do que é que nós vamos falar o Will Smith? A respeito das piadas da atualidade, não é assim um bocadinho Ah. ingrato? Levas a palco, no teu caso, e sabes que o tempo de vida daquela piada ou daquele conjunto de piadas é muito limitado. Não é um bocadinho ingrato? Ou olhas para essas piadas de outra forma? É ingrato no sentido de quando gostas muito de uma piada. Às vezes acontece aquela cena quase um filhinho querido que de repente já não funciona, tens de matar. Mas eu acho que a compensação que dá na altura em que estás a fazer, para mim é a questão do desafio. Eu só vou escrever se tiver alguma coisa, não vou escrever para nada. Portanto, tenho alguma cena para fazer, vou escrever, então vou aproveitar isto. É esta altura que eu vou escrever, é a criatividade também vai para aqui, é isto que eu vou fazer, é apetece-me. Acho que para o público também é gratificante porque percebes, epá, isto que está aqui a ser feito não foi já puxar para 5. Foi pensado minimamente para o dia de hoje, se não foi para mim ou para o espaço, pelo menos está dentro da atualidade, pá, portanto é uma coisa, dá-te aquela credência, aquele selo de unicidade, não é? Não é uma performance que eles vão poder ver repetida. Por outro lado, tens essa questão, não é? É um bocadinho inglório, mas eu acho que vale muito a pena os risos que consegues naqueles momentos. Pois claro que não fica com pena de não poderes explorar mais isso, mas pá, naquele dia ninguém estava à espera e tu chegaste ali e nos teus 10 minutinhos fizeste pá, o suficiente para marcar um bocadinho também a diferença. Eu acho que vale a pena, porque eu tenho sempre receio quem vá assistir já me tenha visto. Pá, então não gosto que estejam. Pá, eu não gostaria de estar sempre a ver o mesmo texto dos mesmos comediantes, gosto de ver coisas novas. E sei que também é exigido demais, estar sempre tudo novo porque tu tens de afinar muita coisa, mas a verdade é que eu penso muito como é que o espectador gostaria como espectador, como é que eu gostaria de ver as coisas e tento trabalhar por esse sentido. No caso das piadas que abordam a atualidade, não dá para estar a trabalhar muito. A não ser que seja uma espécie de atualidade, como é que eu ia dizer? Atualidade eterna. Se pensarmos, por exemplo, em algo que é atual, mas que é perene, a subida dos combustíveis. É algo atual e está sempre a acontecer. Essa é chapa 5, não é? Lá está, era o que eu te falava há pouco, a necessidade de encaixe e de que as coisas façam sentido. Tens beats que têm ali, que a piada, a punch, o que seja, tem de ser alguma coisa que pode ser Jorge Jesus. A punchline ali era quando eu dizia Jorge Jesus. Jorge Jesus já não faz sentido, mas há outra coisa que apanha ao mesmo ângulo que o Jorge Jesus apanhava, por ser inusitado, por da maneira de falar, pela idade, pelo que quer que seja. E então às vezes tu podes só substituir aí e de repente já está atual. Não sei se estamos a falar da mesma coisa, mas é uma espécie de atualidade. Estás a pensar mais, não no tema atual, mas uma referência atual. Nesse aspecto, sim. Por exemplo, e agora já não é tão atual assim, o Fernando Mendes, enquanto pessoa gorda, em todas as piadas de gordo, no gordo português, seria o Fernando Mendes. Hoje já não se ajusta muito porque ele já não é aquele gordo. Está bem bonito, está com formas E é, muito decentes. e é uma das carências do mercado português. Eu acho que faltam gordos famosos. E eu estava com a expectativa que o Carapeto pudesse estar nessa onda e de repente também se lembrou de perder eu não sei quantos quilos, mas assim não perde a piada. Consegues-te lembrar de alguém famoso gordo? Tiveste o Nicolau Breiner, que não era um gajo pequenino, não é? Sim, mas agora em princípio já está mais magro. As gorduras já foram à vida. Pá, mas assim na atualidade não tens, não, de facto. Não, desapareceram. Enquanto a mim falo que se tu estás a ver um noticiário, quer que seja, e tu vês que o repórter não é o padrão habitual, uma pessoa mais velha, ou uma pessoa jovem, mas com mais peso, ou com um determinado tipo de aparência, tu notas, estás a ver? Tu estás muito enviesado para estar à espera de uma determinada
imagem. E eu só percebo isso quando me apresentam uma imagem que não é essa e o meu cérebro diz, espera, o que é que está aqui de diferente? Fiz, para estou a apoiar a terceira idade, olha, vou... Não é? Essa, para mim, é mais flagrante, mas já de haver outras. Quando pensamos neste tipo de referências, tu queres utilizar uma referência no capítulo dos gordos e não tens. Ajudam a piada, tornam a piada mais identificável. Não Sim. necessitas de utilizar, Não, claro. não. Ajuda um bocadinho. E às vezes, agora não estou aqui a lembrar de outro exemplo, mas eu acho que é válido em todos os quadrantes. Acho que temos poucos exemplos em cada. Tudo o que te possas lembrar, temos poucos exemplos em Portugal. E às vezes está toda a gente a utilizar as mesmas referências. Torna-se saco de pancada também, Sim, né? sim, Já é sim. quase a piada dentro da piada, já toda a gente está à espera que vais buscar aquela referência. Né? Uma velha gasta, por exemplo, se pensarmos em crianças perdidas, temos dois exemplos, a Média e o Rui Pedro. Hoje em dia é muito complicado. A Média houve um ressurgimento há uns anos, não sei o quê, Com dois, o especial da três. Netflix, Sim, né? sim. E de repente voltaram a fazer. Isso eu também achei engraçado. Ou seja, o que nos impede de usar as piadas velhas é um documentário na Netflix. Vamos ao baú agora. Mas olha, a propósito da média, por exemplo, quando estava a dizer de enquadrar as piadas no espaço, eu fiz uma vez uma atuação no Centro de Ciência Viva de Lagos, pá, que é mesmo ali ao pé da Praia da Luz, e tive de fazer do género, opá, não sei, qualquer coisa que pá, muito ampassando, porque os textos dos cientistas esperam muita coisa, muito científica. Portanto, agora, eu, claro, pá, estou aqui a falar para o pessoal de Lagos, deixa-me só dar aqui um toquezinho da média. E fiz e correu muito bem, e funcionou, estás a ver? Mas imagina, o dia em que o Zé Pedro dos Chutes morreu, eu fui atuar nesse dia, inauguraram um avião qualquer com o nome do homem, uma homenagem, uma cena do género. Pá, eu sei que fui atuar muito pouco tempo depois da morte do tipo. E eu peguei nisso e usei ali. Pá, de maneira também de homenageá-lo de alguma forma, que seja. E foi um piadas que eu só fiz naquela noite, nunca mais as vou fazer. Mas gostei, soube-me bem. Para mim, para o meu exercício criativo, valeu a pena, para o público que lá estava. Valeu a pena, pá, tá bom, estás a ver? Para mim este é o trade-off que eu preciso. Além dessas, se tivesses de definir o humor que levas a palco, o que é que dá mais pica a fazer? Pá, ótima pergunta. Eu não sou um grande contador de histórias, não é a minha cena, não é essa. Eu gosto de ter um tema e explorá-lo inteligentemente. Tentar. Ouvi a conversa que tiveste com o Joca e falavam muito do humor mainstream, etc. Tenho de alguma dificuldade em catalogar assim, porque para mim, pá, tens formas que resultam sempre, não é? Tipo, vais ter um bocadinho para a escatologia e tu vais sacar gargalhadas com relativa facilidade. Eu gosto de superar esse desafio, estás a ver? Não sei identificar um estilo. Eu gosto de tentar, no fundo, dar a minha experiência pessoal acerca de uma determinada situação, determinado tópico que queiras chamar, desde experiência com drogas ou morte de um familiar, ou que é ser pai de 3 crianças, ou os problemas de matrimónio, tentar enquadrar depois isso também com outras cenas. Imagina, tenho um beat também sobre o racismo. Eu não sofro racismo, mas eu cresci num meio em que vi muita gente a sofrer racismo à minha volta. Então, pá, para mim é um desafio também falar sobre racismo para as pessoas a rir-se, mas alertando também, sem ser ativista, mostrando claramente a minha opinião em palco. Estás a ver? Isso é. Não estou à espera que ninguém me siga ou o que é, não, pá, não é o meu perfil, não é esse, mas eu tenho esta opinião, tenho esta visão do mundo e isso tento transmitir. Não sei se te consegui responder à tua Yeah. pergunta. Há assim algum tema ou temas que estejam assim na cabeça e tu estás à procura de um seguimento para um beat, uma ideia em volta da qual andes a tentar criar um texto? Eu agora tenho. As últimas coisas que eu tenho escrito têm sido blocos de 5 minutos, mais ou menos. Estás a ver? Tipo, um determinado tema, tenho aqui, e aqui é um problema meu. Eu só funciona muito bem sob pressão, só consigo escrever quando realmente tenho alguma coisa para fazer. Pá, e a coisa vai sempre está ali a marinar no cérebro até o momento em que eu passo para o papel ou para o computador ou o que seja. Na minha lista de temas que eu quero explorar, eu tenho um que tem a ver com as obras, pá, obras em casa. Nós compramos uma casa e tivemos de fazer obras. E, pá, experienciámos um mundo completamente que estava fora da nossa realidade completamente e que eu acho que merece, acho que algumas pessoas se irão identificar e acho que merece ter ali o seu tempo. E assim não peguei, pá, porque portanto tive 3 semanas, nasceu a nossa terceira filha, que foi assim um bocadinho inesperada. E pá, e de repente, ok, isto já é um tema que me está a afetar mais agora. Eu preciso também de escrever sobre isto para aligerar. Achas que alguns humoristas, não estou a dizer que é o teu caso, dá quase a impressão que têm filhos porque esgotaram o material
E então, já tive o cão, já fiz material com o cão, já fiz material com a minha vida toda. Tenho de ter um filho, senão acabam-se as ideias Por, para aca- o stand-up. por acaso não cheguei a fazer material com o cão, mas merecia a pena também. Olha, isso é uma boa ideia. Vou notar. É muito fácil tu com os putos, só com aquilo que eles fazem e que dizem, sacares likes e engajares o que seja nas redes, não é? Tens até, pá, o Raminhos pegou nas filhas e ganhou um boost em termos de popularidade porque começou a fazer aqueles vídeos com as filhas dele. As influencers hoje, quase, não sei se de forma propositada, se ingenuamente, todas, quando têm um filho, publicitam-no de alguma forma. Do ponto de vista ético, até pode ser assim um bocado controverso. Não sei se já reparaste em alguns casos, desde o nascimento, mas assim que o filho ou a filha deixa de garantir os likes que estão à espera, desaparece. Foi para a adoção. Não sei onde é que ele foi. Venha outro. Ou temos outro. E a mesma coisa acontece com os animais domésticos. Não sei se já reparaste neste padrão. Eles aparecem, vão aparecendo. Ok, está-me a dar likes. Fiz. Ok, deixa de dar likes, desaparece. Onde é que foi o cão? Não faço ideia. Onde é que foi o filho? Também não faço ideia. Eu confesso que eu tenho algum problema a lidar com o Instagram, que é onde eu acho que se passa muito da vida dos influencers. Portanto, eu não tenho uma percepção tão grande assim, mas faz todo o sentido. Acredito perfeitamente no que me estás a dizer, não estranho. Esse aspecto eu não uso muito os meus filhos, não ponho fotografias deles nas redes, pá, não é nada. Eles têm direito à individualidade e ser os seres humanos que são. Eu li um artigo há uns tempos que fazia uma reflexão, uma rapariga que, quando acedeu às redes, percebeu que a mãe escrevia sobre ela. Quando tinha 13, 14 anos, ou que seja, sentiu-se estupidamente invadida na sua privacidade. Eram coisas da vida dela, que eram coisas também da vida da mãe, que ela sentia que eram engraçadas para partilhar e partilhava. E eu penso também nisso, pá, porque há aqui piadas e momentos, etc., que são giros e que faria muita gente rir, ou achar aquele fofinho, ou o que seja, mas, epá, é a vida deles, estás a ver? Eu sinto aqui pá, qual é que é o termo? Um Pudor? pudorzinho. Pudor? Sim, um pudorzinho, um cheirinho de pudor nisto. Pá, mas a verdade é que, pá, portanto, eu acho que ainda o filho não foi por falta de material, foi por falta de cuidados. Mas a verdade é que dá material muito bom em termos de stand-up, crianças ao teu cargo, não é? Tipo, o que é que isso traz? Para mim é uma coisa que eu penso muito e tenho um beat sobre isto, estás a ser um bom pai. O que é que está nas tuas mãos para salvar? Tens uma criança, tem um ser humano com um potencial tremendo, não é? Só Deus sabe onde poderá chegar aquele ser humano. Então está nas tuas mãos e essa responsabilidade é do caraças. E depois há coisas que tu deste ao teu filho, tipo, geneticamente, que pode foder a vida completamente. Antes de ele nascer já destruíste a vida e nem percebeste. Aí há muito sumo das E até, interações. sim, e até do ponto de vista, não sei se ias para aí, mas se pensarmos no novo pai, e isto é um termo muito genérico, no novo pai e na nova mãe, põem os filhos, pelo menos quando comparado com. Não estou a dizer que é errado ou é diferente. Se pensarmos nas crianças de há umas décadas e as crianças de hoje, a educação é completamente diferente. E algumas destes comportamentos que os pais têm, alguns terão efeitos positivos, mas outros certamente vão ter efeitos nefastos. E só vamos ver essas reações daqui a uns anos. E vai ser. Mas já Vai foi ser tarde demais. e já afinal aquilo que eu pensava que estava a fazer bem, fodeu-me o filho todo. Ai, caraças. Mas as teorias de parentalidade é isso, não é? Tipo, a pessoa diz A, a pessoa diz B, a pessoa diz C. A cena de descobrir os alimentos, não sei se estás a par disto. Há uma cena que é tipo deixar as crianças escolher aquilo que querem comer. Então pões os alimentos à frente e elas levam aquilo que querem à boca. Então, tens este tipo de cenas, pá. E eu e a Rita somos muito mais pragmáticos, um bocadinho mais old school nisso. Mas depois temos amigos, e bastantes amigos, que são todos que levam. Então, pessoal que tirou psicologia, tem todos uma noção de pedagogias, etc. Chega a um ponto em que para nós não nos faz sentido, mas para eles faz, isso funciona perfeito, estás a ver? Mas sim, a nossa geração, então, portanto, os nossos pais já foram muito mais brandos connosco do que os pais deles foram com eles. Né? Os nossos avós e os professores, tudo isso era outra dinâmica. E a nossa tendência também é sermos mais brandos e mais permissivos. Tu tens aqui uma linha muito ténue entre, lá está, nesta responsabilidade de criar um ser humano decente. O meu irmão mais novo, pá, tem 5 anos de diferença, e tinha um colega que, mal educado ao ponto de eu levá-los a uma festa de anos no Colombo, no Fan Center, e eu ter vergonha de estar com a criança porque insultava toda a gente, metia-se com as pessoas, pá, estava em casa, urinava da janela para acertar nos velhos, esse tipo de coisas. E os pais, o castigo que davam era do género: menino educado não diz palavrão, menino educado não faz não sei o quê. Não havia mais consequência nenhuma. Não sei se essa pessoa hoje em dia, felizmente eu perdi o contacto, talvez esteja num reformatório, ou, pá, num hospício, não sei. Tens uma responsabilidade do caralho ao educar uma criança. Felizmente, para a sociedade também tens escolas, etc., que dão uma ajuda a equilibrar
equilibrar o que às vezes os pais podem estar a estragar, né? Gosto muito que haja mais adultos a intervir na educação dos meus filhos. Não tenho confiança nenhuma. O meu laboratório não é um laboratório muito científico. Pondo-me, por exemplo, numa pastelaria e observar as crianças, eu noto que há um comportamento padrão que difere muito das crianças de antigamente. Também por força do trabalho, está toda a gente, por norma, muito mais cansada do que estava há uns anos. Por vezes só querem estar e, independentemente do que a criança faça, pode estar a dar bufetadas numa velha, os pais não querem saber. Eu agora estou aqui a beber o meu café, a fumar o meu cigarro, O meu momento. faz o que tu quiseres, faz o que tu quiseres, fica abismado. O pai ou a mãe não lhe vai dizer nada. E depois cria uma situação muito, muito tensa, por exemplo, com o dono do estabelecimento, há um ponto em que vai ter que dizer alguma coisa. Mas se disser, depois os pais levam ao mal. E então há aqui um... Deixa lá ver se ele não me parte nada. Mas a partir do momento que parte, um putezinho que partiu um vidro, o dono do estabelecimento disse qualquer coisa, o pai passou-se da cabeça, começou a bater no homem. Não se pode dizer nada. Parte-me o vidro do estabelecimento e eu não posso dizer caralho ou uma coisa assim. Ai, não posso dizer nada. Tu vives num sítio agressivo, Roberto. O pessoal do hip-hop diz que é o Helgarve. Não sei se faz sentido ou não. Uma das populações, outra população também não me parece melhor, que é aquela população, não querendo ser o velho do Restelo, mas é aquela população de crianças que também não difere muito dos pais, que está hipnotizada com um tablet ou com um iPhone. Não quero estar aqui a pintar o retrato muito mais negro do que é. Quer uma coisa, quer outra, não me parece também muito agradável. É complicado, pá. Ativamente esforçamos-nos para não cair nisso. Pá, os nossos putos não têm tablet, não há tablet cá em casa. Pá, tem muito pouco acesso à televisão. Fim de semana, sim, mas pá, durante a semana é raro ligar-se à televisão sequer, percebes? Percebo perfeitamente que haja um momento em que os pais precisem pá, não tem outra hipótese, eu não consigo censurar, percebo que há momentos em que é excessivo, mas percebo também que é muito difícil não é fácil, não é fácil ser pai nos dias de hoje. Pá, e custa muito tirarem uma pedra que seja, porque pá, claro que eu não gosto de estar a ver putos à mesa com o telemóvel e coisa e tal. Agora, eu não sei o que aquela criança passa em casa e quais é que podem ser as dificuldades e o stress para alimentar um miúdo. E às vezes, se calhar, pôres aquela música que já ouviste 300 vezes, é a fórmula mágica e é a diferença entre tu conseguires respirar um bocadinho ou não. É muito complicado. Muito material aqui, como imagines. Pá, e então as interações com os professores, as reuniões de pais, pá, com as creches, meu facto. Só quando fui pai que percebi que deixava de ser o João e uma reunião era o pai ou o papá. Sim, e é muito estranho tu vês uma mulher adulta, às vezes mais velha do que tu, a dizer, oh papá, é esquisito, man. Isso leva-me logo para um ambiente de strippers e não sei o quê, daddy, não sei, pá, é muito estranho. Depois não condiz com o que se está a passar ali, não é? O teu filho ou a tua filha entram na equação, não é? Fica-me estranho. Fica assim. Tudo muito esquisito. Depois muitas vezes as educadoras também têm assim nomes, pá, tenho um vídeo sobre esta série. As educadoras às vezes têm nomes de género Xanocas ou Magui, pá, que são nomes que às vezes tu também consegues imaginar perfeitamente uma stripper com esse tipo de nome, pá. É um mundo perigoso. Ou seja, do outro lado estão a falar coisas sobre a escola e tu estás a pensar, estás no outro lado já. Eu entro ali, estou a dirigir-me à senhora e imagina que é a Xanoca, não é? Tipo, boa tarde, Xanoca, olá papá, epá, já estou na escola básica Luís Madureira ou no Elefante Branco, já vai dar mais ou menos a mesma coisa. Já vês varões em todas as divisões da escola, não é? Sim, são os quadros a ver coisas muito mais interessantes a passar nos quadros, sabe? É um desafio Mas giro. isso, recuando um pouco, por vezes do lado dos adultos não existe contraste. Há este lado das crianças agarradas à tecnologia, mas depois do outro lado os adultos estão a replicar o mesmo comportamento. Sim. Por As crianças isso, são fruto da educação e do meio em questão, não é? Isso não há alternativa. dizer isto atualmente é quase ser um velho do Restelo. Nunca me parece uma imagem muito agradável uma mesa, seja com petizes ou graúdos, e tudo estar agarrado ao telemóvel. Vá quase do ponto de vista existencial, parece que ninguém quer estar ali. Antes de estar ali, estava toda a gente entusiasmada para ir àquele jantar ou àquele encontro, mas a partir do momento que tu chegas àquele encontro, já não me apetece estar aqui, quero já estar noutro sítio. Às vezes é angustiante, sobretudo, se fores a única pessoa, por pirraça ou por não seres assim, isso aí põe-te num sítio à parte. De repente, tu és um extraterrestre. És a única pessoa. Tu és a pessoa mais estranha naquela mesa. Como é que tu chegaste ao café, não postaste uma story sobre isso, não marcaste toda a gente, não obrigaste toda a gente a repartilhar, por amor de Deus, estás a falhar, Roberto. Há trabalho a ser feito, tens de socializar nas redes. Vejo isso muito, sim, sobretudo em restaurantes. Estás de fora e vês que a família, ou às vezes os namorados,
estão a simular aquilo que vai ser uma foto ou um vídeo para uma rede social. E estão ali a simular e está tudo ali muito contente. A simular uma alegria que não têm. E percebes, ok, a foto ou o vídeo foi tirado e de repente o clima desce vários níveis, o contraste é gritante, pá. É gritante. E pá, isso faz-me uma confusão do caraças. Muitas vezes ao ridículo da coisa, não é? Porque aí são poses e posturas que são completamente só para a fotografia, não é? É estranho tu estares de fora a ver aquilo a acontecer. E só isso já é, isso para mim já é um motivo de riso fantástico. Mas depois tens essa cena. Hoje fui almoçar com um amigo, para um restaurante italiano, então pedimos umas brochetas, não é? E que ele vinha realmente muito bem servido e a senhora enganou-se, ia servir a mesa atrás de nós, onde alguém disse, deixa-me só tirar uma fotografia antes. Portanto, queria que a senhora ainda tivesse com aquilo na mão. E a senhora nesse momento percebeu que o pedido era para nós, afinal. Então foi extremamente estranho, porque de repente ela já estava a perceber que já estava a invadir a nossa privacidade ao querer fotografar a nossa comida, estás a perceber? Foi surreal. A pessoa que estava contigo na tua mesa irritar-se a ponto, minha amiga, você não fotografa a minha comida. Sou o que falta. Esse like é meu, não é isso? Era mesmo por aí. Se há coisa que eu não admito é fotos da minha comida. Então eu pago para os outros fotografarem. Vai-me pagar você a comida, é isso que está a dizer? Olha. Eu nem gosto disto. Isto é mais pelo aspecto. As redes sociais são propícias a isso, não é? Tu quereres mostrar uma imagem tua de estares bem na vida, quando na realidade, e tu conheces certamente, traz amigos como eu tenho, que sei que não estão num momento muito fixe, porque falamos e tal, mas se eu for ver pelas redes só, que inveja, não é? É pernicioso, meu. Põe-te perspectivas de vida que não são reais, não é? Porque ninguém vive tão feliz sempre. Se o input que tu tens é esse, e se depois quando estás com as pessoas não comunicas realmente e só te mantens ligado por aquilo que vais absorvendo das redes, é perigoso. Para o nosso bem-estar mental, nosso geral, da população, não é? O humorista, enquanto fiscal do ridículo, ao pôr-se nestas situações, não está a sair fora de pé. As redes sociais quase que obrigam as pessoas a serem assim. E o humorista não é exceção. Se o humorista se aproxima muito, por exemplo, de uma influencer, que é a figura destes últimos anos, cria aqui uma situação muito estranha. É estranhíssimo, pá. E é suscetível a coisas que não são bonitas de se ver. Há uma pessoa que eu acho que gera muito bem essas questões, que é a Mariana Cabral, não é? Tipo, Sim. é como ela também cresceu muito como influencer sempre. Ou seja, ela está a fazer felicidade, tu estás-te a rir com a maneira que ela está a fazer aquilo, ela tem essa noção do ridículo e explora também. Eu acho que isso é fixe. Mas pá, eu tive um espetáculo em que, ao vivo, não é? As coisas não estavam a correr bem tecnicamente, houve ali um momento que falhou o som, falhou não sei o quê, falhou não sei o que mais, finalmente, pá, já era tarde durante a semana, finalmente resolveu-se o problema e o pessoal, ok, bora, bateu palmas, toda a gente entusiasmada, vamos lá começar com isto, pá, e depois alguém disse, pá, não, parem lá, vamos fazer outra vez porque isto é para o YouTube. Estamos a gravar para o YouTube. Epá, deixa-me fodido, estás a ver? Senti uma falta de respeito do caraças. O conteúdo não estava em condições de ir para o YouTube como eles queriam ir e claramente o objetivo daquelas pessoas era explorar também, que estão no direito delas, mas enquanto público presente ali, fiquei lixado porque é como eu estava a dizer há bocado. Ou seja, Para mim, o público é primeiro. O público não teve em condições. O público tem de se esforçar mais. O público até teve bem. A cena foi tipo, espera aí, isto correu mal, portanto vamos fazer tudo de início, agora, que é para isto entrar aqui o som como deve ser, entrar todo no momento certo, vocês fazem as coisas como devem fazer, que é para o YouTube. Para quê, meu? Segue jogo, não é? Tipo, isso no teatro era uma cena que tu tinhas, o show must go on. Se alguém perde a deixa, alguém já entrou, já agarrou, já resolveu, ou viver com o erro, e assumir o erro, que é uma cena que tu tens muito no improviso e que no stand-up às vezes escapa um bocado, mas é tipo, abraçares o erro pode ser a tua maior gargalhada da noite, pode ser quando tu abraças o erro que tiveste e tornas evidente que te enganaste ali naquele momento. Fazer isto para um público que não te está a pagar bilhetes, que se calhar vai-te pagar bilhetes mais tarde. O jogo pode tornar-se assim um nadinha perverso, porque às tantas o público está presente, é apenas um pretexto para vender um produto para o mundo dito virtual. Às tantas o mundo virtual, com o seu potencial, aquilo que estavas a dizer, o lucro futuro vale mais do que o presente. Ou até aquele lucro presente também que tu não medes por bilhetes, mas medes por parcerias e publicidades, etc. Não é? Eu não consigo censurar isso, mas posso não gostar. Também não acho piada a pedirem para o público se levantar para fotografar a fotografia do público no final. Não gosto, mas se calhar também se calhar estou só a ser velho do Restelo. Não é muito a cena. Em última análise, sou da mesma opinião, mas o meu não gostar vem... Já toda a gente fez isto, já chega. Foi engraçado as primeiras vezes. Quem quiser continuar, eu proponho esta ideia. Uma espécie de template. Recorta-se a cabeça do comediante. Sempre que o comediante quiser uma fotografia dessas, põe lá a cara dele e está feito. Não precisa de chatear o público. Vai dar ao mesmo. Tu não vês as pessoas lá de longe. Não é? Vai dar ao mesmo. Vai dar ao mesmo. Aquelas fotografias que são mesmo para usares, pagas um determinado fee e tens direitos de usar fotografia para editares, é isso. Foi engraçado as primeiras vezes.
Falando na Mariana Cabral, vi um vídeo que ela pôs no Instagram, no final dos espetáculos dela, e acho que ela gozou um bocadinho com essa questão do público também. Então meteu o pessoal todo tipo a dançar ou a fazer uma macacada qualquer. Já acho que é uma Sim, coisa sim. diferente. Quando é, vejam-me fotografar aqui com estas pessoas atrás, tipo, olhem para mim, o plano é o meu, não é? Tipo, vejam como eu sou bom que trouxe estas pessoas todas, isto foi incrível. Pá, até pode ter sido uma merda, não sabes, não estiveste lá. Mas quero transmitir a ideia de como eu sou bom. Pá, isso não faz muito sentido. Tu estiveste lá, se as pessoas gostaram, lá aquilo vai. Quem esteve lá, se gostou do espetáculo, vai contar a mais alguém. Fotografias do espetáculo, tipo, a cena a promover, pá, isso tudo bem, mas acho que esse clichê do final, meu, é quase já. Pá, já Sim, chega. essa ideia da Mariana acho que foi fixe. A comédia tem de estar sempre muito atenta ao ridículo. Este lado maquinal. Tudo o que é maquinal, repetido até à náusea, independentemente das circunstâncias, tem graça. Porque a razão é que os comediantes fazem sempre a mesma coisa, independentemente das situações. Porquê? Porque raio. Brincar com Pá, esse e para lugar os comum. comediantes, há uma série de lugares comuns que é muito complicado de fugir e que tu, pá, a cena, por palmas, houve uma altura que era isto, perguntavas qualquer coisa, era por palmas, quem é que não sei o quê. Há sempre pequeninas coisas destas que o pessoal funciona, fica fixe, ganha-se o hábito, pronto, vamos embora. Eu não sou inteiramente contra o lugar comum. Há sempre forma de acrescentar mais qualquer coisa, mas não seja perverter. Começar com o lugar comum e às tantas depois satirizar o lugar comum. Pode dar margem para isso. Quando se torna maquinal, para mim faz-me sempre confusão. Sim, não é digerido, não há um processo ali, não é? Sim, 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 sim. É só Quando o fazer por fazer. começas a notar padrões entre os comediantes, são minúsculos, mas são manifestos, seja de temas. Há coisas muito estranhas, por exemplo, como é que um comediante, por exemplo, sei lá, 16 anos, era mais ao contrário, mas percebes a ideia. Como é que um comediante de 15 anos está a falar das mesmas coisas que um comediante de 40? Ou de 40 que acha que o de 15 ou 16 é fixe e às tantas quer copiar, tem vivências diferentes. É pá, não me fodam. Não me fodam, não faz sentido Sim, nenhum. e até a forma de estar nas redes espera que seja diferente, não é? Tens este fator geracional aqui também. Quando eu vejo que alguém mais velho está a tentar copiar os tiques de alguém mais novo, essa pessoa mais nova está a ter algum sucesso. E isso vale o que vale. Isso nota-se logo. E até aquilo que tem muita piada da boca de um puto de 15 ou 16 anos, possivelmente uma boa parte de estás a rir daquilo é porque estás a ouvir a experiência de um puto de 15 ou 16 anos, não é? Percebes a realidade dele, lembraste-te cara de quando tu tinhas 15, 16. Não queres saber o que é que um tipo de 40 quer pensar dos seus 15 anos. Olha, pegando nisto, um podcast, não foi de um puto de 15 anos em 16, era de 20 e tal, estava a pegar neste ângulo calçado e entre os humoristas estavam a pôr em relevo, estavam a discutir o que é importante nos ténis, se era a estética, se era o conforto. Como eles eram mais novos, puseram o foco todo na estética e eu a pensar, Naturalmente. e assim, opa, isso não faz sentido. Quem é mais velho? Pelo menos falando por mim, eu estou-me a cagar. É assim, não é que me esteja a cagar. Aquilo que realmente me importa é se são confortáveis. É se são Epá, confortáveis. eu acho que há aqui um ponto de equilíbrio, né? Que a estética também, não posso dizer que seja só conforto. Não vou usar uns ténis que me fazem doer os pés só porque são bonitos, pá, isso nunca, se estão Vamos desconfortáveis. partir aqui de um exemplo hipotético. Era o calçado mais confortável do mundo. Tu notavas a diferença completamente. Tu calçavas aqueles ténis e, epá, até ando diferente. E eram a coisa mais feia do mundo. Não calçavas esses ténis? Não, porque o conforto também tem a ver o que é que tu gostas e como é que tu te sentes com isso, não é? Porque tens essa questão, tu não vives sozinho, se calhar o dia todo em casa, se é super confortável, está tudo bem, mas agora no momento em que tens de encontrar-te com outras pessoas e a imagem tem o seu peso também tens de ter ali o mais feio do mundo, não, mas agora uns que não sejam particularmente bonitos, mas que sejam um preço razoável e muito confortáveis. Oh, meu amigo, isso tudo bem. Agora, uma coisa que chama a atenção por ser horrível, ainda por cima, pá, não. Só se me fizesse voar ou uma merda do género, Ou senão seja, esquece. o julgamento dos outros supera o conforto. Há uma linha. Bem, há aqui uma linha onde tu tens julgamento de conforto, não é? Pá, se for extremamente desconfortável, mas toda a gente achar muito bem, para mim não pesa. Se for extremamente confortável, mas toda a gente achar muito mal, para mim, estás a ver? Tens de encontrar ali aquele meio termo que dá para ti. E agora depois cada um tem Então não achas que faz a sua falta. linha. Agora estou aqui a pensar numa cena, não sei se é uma ideia vencedora, mas nas lojas dos sapatos haver pessoas dedicadas a isso. Calçavas os sapatos, eles ajuizavam se eram feios, se eram. Tenho para mim deve ser uma profissão, claramente. Porque eu tenho uma teoria já há bastante tempo que eu chamei teoria de suporte de estilo. Isto é baseado numa teoria da biologia que tem a ver com a capacidade do meio de suportar as espécies, não é? A espécie cresce até um determinado ponto, não cresce mais daí porque o meio já não suporta mais esse crescimento. Exceto se for o ser humano, que enfim, tem as regras completamente distorcidas. Mas pronto, então eu tenho uma capacidade de suporte de estilo, que é o quê? Não há nada que tu não possas usar, em teoria, o ser humano, mas algumas pessoas têm capacidade para usar aquilo de determinada maneira e outras não têm de todo.
Portanto, esses sapatos horríveis, se calhar no Chris Rock iam causar furor, estás a ver? Porque ele teria capacidade para usar aquilo. Portanto, precisas de uma pessoa que avalie não é só a estética do produto, mas a estética do produto no comprador, no utilizador final. Estás a ver? Tipo, tu não faças isso tudo, Roberto, não. Mas ali a Maximiliano, sim, já vai ficar fantástico. O boné. Essa questão ainda se torna mais profunda porque, em matéria de moda, tudo é muito mutável. Aquilo que inicialmente é visível, está contrastado, para aquilo é bom, para aquilo é mau. A partir do momento que uma figura como o Cris ou alguém muito conhecido adota uns ténis que nós diríamos feios, aquilo passa a ser fixe. Tens esse lado, sim. Mas agora tens aqui coisas, depois aqui uma questão de ser uma personalidade. Não sei se já chegou ao Algarve. Será diz lá, Roberto. Essas pessoas estavam habilitadas podiam dar-nos essa informação. Por agora são feios. Mas se esta pessoa utilizar, então venha cá e aí já pode usar. Os Oscars são para a semana, espera só um bocadinho, veja. Se calhar. Pá, mas há modas que pegam. Pá, não sei como é que está aí no Algarve, mas pá, há aqui uma moda que me transtorna imenso, que são chinelos da natação, não tenho outro termo, sim, sabes? Sim, estou a ver. Com meia, Sim, portanto o pessoal está a usar isso com meias, tipo no verão é tranquilo, uma meia branca da Nike ou qualquer coisa, proporcional de ser da Nike ou da Adidas ou assim, e anda assim na rua, naquela malta tipo pessoa da Amadora, não é? Portanto estamos a falar desta juventude semigueto, é muito comum, e porque nos Estados Unidos começou a fazer e copiaram, etc. Mas pá, tens aquele ponto, o dia em que me verem andar assim na rua, pá, alguma coisa muito estranha está a acontecer na minha vida, vai valer a pena falarem comigo nesse dia, certamente. É horripilante. Tocando numa moda estúpida, quase uma redundância, porque as modas quando aparecem normalmente, pelo menos há alguém que as apelida dessa forma. Por exemplo, as roupas nos cães. O que é que achas disso? O que é que achas, enquanto biólogo, achas que o cão aprecia a roupa, aprecia o gesto, ou se pudesse mandava-nos para um certo sítio? Pá, a minha experiência com cães é que realmente é um ato para dizer completamente desnecessário. Agora, eu tenho só de dar o braço a torcer porque pode haver cães que realmente podem ter frio numa época do ano, estás a ver? E que vão com aquela, não é bem uma roupa, mas metem aqueles tipo um coletezito, uma coisa assim. E pá, eu quando vejo um cãozinho pequenino com aquela porcaria, pronto, se calhar é do frio. E aí dou de barato, mas mais do que isto, meu. Pá, Se for um não. cão com um colete, um barreto, umas pantufas, já começa a ser demais, não é? Pá, depende do cão, depende do dono, estás a ver? Tens toda esta questão aqui. Porque de repente o cão já é o acessório do dono, não é? Quando começas nesse ponto. Anda a vestir a roupa do Nenuco. O Nenuco anda nu em casa e este cão anda. O que é que aconteceu aqui ao cão, pá? Cães vestidos já vi alguns, mas cães com pantufas ou sapatos não vi muitos. Mas aqueles que vi. Mas já viste com pantufas ou com sapatos? Já. O cão está Epá, mesmo desconfortável. não, é que não pode, a pata dele não está preparado, não precisa disso. Não, epá, não, isso, nunca vi, não. O cão, se Mas porque é pudesse que. falar, diria qualquer coisa. É pá, tu não estás capaz para ser madonna, pá. Eu acho que testes psicotécnicos é uma ferramenta que está em desuso, mas eu acho que para uma série de coisas, desde o acesso às redes sociais até ser dono de animais, eu acho que faria sentido tu teres algum tipo de provas. E até ter filhos, não é? Eu acho que também seria uma boa forma de resolver algumas situações. Isso era uma espécie de hierarquia. Ok, tens de saber mais. Ganhar pontos. Sim. Tens de passar o teste das redes sociais, depois o dos cães, e se passares esses dois, ok, vamos pensar se tens capacidade para ter filhos. Eu se calhar punha o das redes sociais como último nível, porque é o que me afeta mais é o comportamento das pessoas. Os filhos deles vão-me só afetar daqui a alguns anos. O comportamento das pessoas nas redes já me afeta no dia de hoje. E isto é uma pergunta geral, às tantas podes não ter assim um exemplo. O que é que te surpreendeu assim nos últimos tempos? Assim um comportamento de uma pessoa ou de várias nas redes sociais que disseste, epá, não estava nada à espera disto. A miúda é estupidez, não é? Mas se tens assim algum exemplo que ficaste assim a bater mal, epá, não estava à espera que a espécie humana viesse aqui dar. Opa, tu tiveste o folclore dos negacionistas todos e mais alguns, não é? Dá-te aquele lado que eu acho que é muito perigoso nas redes sociais, que é do pessoal que acha que está informado, que é terrível, não é? Eu sou forçado do mal, que eu acho que nunca sei o suficiente dos temas para me pronunciar sobre eles devidamente, mas tens pessoas que de repente buscar N fontes para te provar que a vacina não presta, ou que a Covid é uma mentira, ou que seja, pá, e quando tu começas a perceber que tu tens amigos que estão a embarcar nestas cenas, é preocupante, e amigos com formação superior, em área semelhante à tua, e tu pensas, calma, este gajo não é estúpido, não é por ter formação superior, mas porque o conheço, e como é que ele está a receber este tipo de informação que consegue manipulá-lo desta forma? Como é que não há de manipular uma pessoa com menos conhecimentos? Pá, isso preocupa-me um bocado.
eu não participo muito nas redes, mas vou estando no Twitter, mas mais a ver do que a participar, vá. Eu confesso que o fenómeno. O Twitter é quase uma rede social à parte. Do meu ponto de vista, é aquilo que acontece em todas as redes sociais, mas mais intenso. Durante 3, 4 minutos, né? Sim, Depois a sim. cena é muito intenso mesmo. Surpreende por um lado, não surpreende por outro, porque parece que vai sempre uma escalada. Aquilo que era improvável há uns meses torna-se provável, torna-se quase natural. É sempre num crescendo de raiva. Negacionistas. Trincheiras, não é? Estou certo, tu estás errado e é este clube de futebol quase. Também, mas eu ia mais pela questão de o processo ficou mais ágil. Se pensares na pandemia e os negacionistas que orbitam em volta dela, agora quando passamos, por exemplo, para o confronto bélico entre a Ucrânia e a Rússia, já há aqui uma casta de negacionistas de toda a ordem. Aquilo que demorou muito mais tempo na pandemia, agora, Sim, que sim. uma semana ou duas, o processo está mais ágil. Mas porque já às vezes uma sobreposição até em quem defende determinado tipo de teorias de um lado e do outro. Se calhar quem defende isto daqui vai defender também aquilo ali e muitas vezes assim, esta pessoa pensa isto, ok, então isto deve estar errado. Para mim é uma ótima ferramenta, eu gosto muito. Pá, se esta pessoa está tão convicta a falar sobre este tema e nesta posição, e a posição dela é esta, 90% de probabilidades disto ser uma coisa horrível, ou, tipo, estar completamente no lado oposto. E depois quando me vou informar, confere. E eu acho que isso é fixe, pá, mas acho que nas últimas legislativas em Portugal, pá, tu tiveste no Twitter, neste momento tu tens deputados a participar no Twitter, tu tens pessoas dos partidos, tu percebes que se criam figuras dos partidos no Twitter, também começa a ser um fenómeno de pessoas que eram perfeitamente anónimas e de repente ganham relevância nas redes e depois acabam por ter relevância na vida partidária, e tu vês coisas ali a acontecer que às vezes dá um bocadinho de nó no estômago, não é? De direita à esquerda, aqui sem. Eu não tenho privilégio de dizer que eu voto mais à esquerda normalmente, mas consigo ver o ridículo Yeah. do quadrante político todo. Quando começas a usar, trabalhar os dados da maneira que te interessa, a projetar informação que não é necessariamente a correta, ou meias verdades, percebe? Esse é o tipo de coisa que me faz muita confusão. Como é que tu te sentes à vontade para pôres aquilo que factualmente tu sabes que não é 100% correto, sabes que vai ser a impressão que vai passar à maioria das pessoas é que é aquilo, os teus seguidores são as pessoas que querem também ouvir aquilo, portanto vão partilhá-lo, perfeito. Alguém te desmascara, vá ou aponta aquilo e para ti é como se isso não acontecesse, não dá um braço a torcer, não há uma meia-culpa. Isso incomoda-me um bocadinho, a falta de honestidade intelectual. Não é relativo apenas a uma profissão, a um género de pessoa. Por vezes, muita gente parte desta ideia de o Twitter não é. Não se deve ligar muito ao Twitter, mas não sei até que ponto não se deve ligar. Como se fosse um mundo à parte. Tem de Consigo ter um pensar grão assim. de verdade. Se determinados políticos ou determinados jornalistas se comportam daquela maneira do Twitter, há de ter alguma relação com aquilo que eles são Sim. na verdade. Portanto, tu estás à espera que um humorista tenha uma persona no Twitter, Yeah. ou E um isso, anónimo tenha uma persona no Pois, Twitter. Não pois, estás à pois, espera. o humor é provavelmente, nos últimos tempos, o tema mais fraturante no Twitter. Tudo aquilo que nós possamos dizer à volta de tudo, seja política, seja o que for, quando toca o humor, epá, assim a última coisa. Ok, tirando este caso da Chapada, mas não sei se acompanhaste. Que gerou uma controvérsia que eu também não estava à espera que gerasse. Custa-me Sim, sim, sim. custa-me Sim, entender sim, como é que sim. aquela Sim. situação tem a repercussão desta. Sim, sim, às tantas toda a gente, não é toda a gente, mas uma parte considerável achou que a Chapada era merecida. Estavam ali a fazer equivalência, palavras magoam, logo tem direito de dar chapado. Eu sou contra a violência, mas É, é sim, sim, aquele sim, famoso sim. mas. Ou seja, este é o raciocínio que, quando parte de supostos ativistas, ou mesmo ativistas, utilizando aquela ativistas entre aspas, Exatamente. é muito engraçado esta flexibilidade. Quando estão a defender uma causa, ok, violência não. Quando é o humor, ok, o humorista é chapadão no focinho, chapadão no focinho. Tanta gente quer dar chapadas no humorista, eu proponho que logo no primeiro dia de cada ano o humorista leve 4 ou 5 chapadas, logo no primeiro dia. E depois está o resto do ano todo descansado. Ou então começas a incluir tipo opá, uma parte do espetáculo. Olha, agora é a altura em que vocês venham dar chapadas, não é? Tipo, pagas o teu bilhete, já se calhar não queres ver aquele humor, mas queres dar uma chapada no Diogo Sim, Faro. sim, Não sim. sei, eu sinto que muita gente quer dar chapadas no Diogo Faro. Pá, e ele se calhar ganha mais dinheiro com isso do que os bilhetes do espetáculo. Eu acho que é um campo a explorar. Ou então o humor começava a ser por escalões. O humorista que leva chapadas pode ir mais além. Aquele, ok, não queres levar chapadas, então o teu humor só pode ir até aqui. Mas proponho que seja logo no dia 1. Estamos a comemorar o ano novo, às vezes estamos meio bêbados, 2 ou 3 chapadões e tu estás o ano todo descansado. Sabes que há chapadões que mudam vidas, não é?
Tu tiveste a célebre caso, foi na Figueira da Foz, não foi que o Mário Soares apanhou umas sapas e depois sacou as eleições a seguir. E imaginou que é o sinal de cortes, que é assim o gajo que provoca também reações um bocado quentes. Apanhar uma porrada num espetáculo, isso para ele, em termos de publicidade e de crescimento, seria fantástico. É? Eu já estou a imaginar, não te esqueças do que vais dizer agora, de certeza que vai acontecer isto, que acontece muitas vezes no Twitter. Vai haver raciocínios de forma a desmentir. Pois. Não, a chapada que ele levou não é chapada, porque a chapada, eu é que sei que é uma chapada. De certeza que vai haver, vão existir estes raciocínios. Se tivéssemos que fazer uma aposta, quem é que achas que vai ser assim, humorista, vá, um grande vulto, o primeiro a levar uma chapada, cá em Portugal? Eu acho que o Diogo Faro é capaz de ser o gajo que está mais a jeito para levar assim uma chapada. Em palco tenho dúvidas que haja muita coragem para isso. Fora dos palcos, sabes, daquilo de cruzar com esta pessoa e trocar umas bocas e espetar-lhe um selo, acho que vejo isso acontecer com o gajo. A maioria dos nossos comediantes não pisam calos. A verdade é esta. Tu Já tens aquele estás... humor negro, vá, pouca gente a fazê-lo com nível Sim, e que, sim. e que causa impacto ao ponto de poder apanhar nas trombas. E os outros que não vão tanto por esse caminho, epá, acho que têm ali há um certo cuidado, um certo pudor. Do ponto de vista vá prático, quem começa hoje, epá, não se meta no humor negro, porque é muito mais complicado. De repente cai-te uma matilha em cima e tu tens de levar aquilo sempre, sempre, sempre. Epá, desgasta. Por muito Sim, forte que tu sejas, se levas aquele tipo de comentários todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, chega a um ponto que não dá. tem de haver um nível de desgaste enorme. O meu único problema com o humor negro é só quando não tem piada. Estás a ver? Eu gosto e acho que o meu limite do humor é esse, tem piada. Tem piada para mim, não terá para os outros, mas eu gosto muito do humor negro. A verdade é que, se dito em português, eu não vi assim tanta coisa feita por portugueses que eu achasse, pá, sim senhor. Porque tu às vezes tens aquela, queres causar reação de choque, ou de espanto, ou de isso é uma coisa e consegues Yeah. fazer, não é necessariamente uma piada. Todo humor é válido desde que as pessoas riam realmente, acho que dizer. E acho que, pá, e uma pessoa que esteja a começar para meter-se nisso vai apanhar uma carga de porrada enorme, mas também facilmente se torna mais conhecido, diria eu. Se conseguir Não aguentar é? a porrada, atualmente, pode ser que as coisas mudem entretanto. O público do humor negro é provavelmente o público mais fiel. Se conseguir chegar a ti, é provavelmente o público mais fiel. O caso do Rui Sinel não é o comediante que tem mais público, mas aquele público segue-o para todo o lado. Antes do Covid, quantos São Jorge é que o homem não fez, Yeah. não é? Quantas pessoas é que ele não fez lá? Há público para isso, público disposto a pagar bilhete. É claro que as redes sociais às vezes dão-nos uma imagem um bocado errada da projeção, vá. Projeção não é a palavra certa, mas da quantidade de pessoas que estão dispostas a pagar para irem a um espetáculo. E há comediantes muito maiores em termos de números. E depois, quando vão tentar encher uma sala, não conseguem. É um fenómeno engraçado, não é? Aquilo que tu és nas redes não reflete necessariamente aquilo depois que é o teu público. Há 1 milhão de seguidores, se calhar não precisas vender muitos bilhetes, porque o rendimento que tu tens do que tu fazes online é suficiente. Será que ainda é um comediante? Se é aquela figura que vá, inicialmente era um comediante, mas entra nesse ciclo, tem uns números engraçados no Instagram e às tantas começa a viver das marcas. E quando entra nesse ciclo, quer queiras, quer não, depois as marcas vão-te afunilando. Há cada vez mais coisas que são impedidas. Aqui também há de variar de comediante para comediante. Se for um comediante mais limpo, provavelmente se safar-se-á melhor. Mas como as coisas estão, tu basta ter que responder um tweet de uma forma Sim, que foi mal interpretada e de repente já sim, tens. sim. Bem, não, estavas com os copos e Yeah, yeah, coisas. yeah. Não, é perigoso, a verdade é essa. Se tu vives das redes, tu Isso, tens de trabalhar para sobreviver aí, não é? isso não deixa de ser engraçado. Basta um tweet, meia dúzia de palavras, para estragar uma carreira. Sim. Basta uma Estas noite. palavras que tu disseste que aos 16 anos. Pá, eu preocupo-me um bocado uma geração que teve sempre redes sociais. Quando tiveres 30 anos, tu já escreveste muita merda de certeza e tens muita merda tua nas redes por aí fora, pá. Como é que queimaram? Foi o Kevin Hart, não foi que Sim, sim, foi. nos Oscars foi totalmente queimado por uma piada que acho que tinha feito há 5 ou 6 anos, pá. É ridículo, estás a perceber? E depois o gajo não vai pedir desculpa e também não vi necessidade nenhuma de fazer aquilo, mas Desculpa, nunca chega. sim, tu estás numa altura em que, pá, e ainda bem, na minha opinião, tu começas a olhar para uma série de coisas com outra visão ou pelo menos pensando duas vezes. E tu já tens, tu certamente passaste por isto também,
Tu cresces, tu evoluís, tu pensas, não és estanque na tua maneira de pensar e naquilo que são o teu entendimento do mundo, não é? Tu hoje és uma pessoa diferente do que eras há 5 anos, com certeza. E bem ou mal, esta questão desta, o pessoal às vezes chama cultura woke, ou o que seja, deste cancelamento, etc. Mas há ali questões que estão por trás que vale a pena serem interpretadas e percebermos, não é? Porque é que isto aflige tanto esta comunidade, seja no caso de transexuais ou foi que o Chapéu teve esse stress todo, ou, pá, as minorias étnicas, o que seja. Pá, porque às vezes a nossa piada pode ser só uma falta de sensibilidade muito grande. A mim preocupa-me é isso. Quando faz uma piada, faz para o universo geral, não é? Ou para as pessoas que te seguem, ou para quem seja, mas estás a colocá-la abertamente. Se essa piada pode magoar alguém, pode ser tão boa que vale a pena fazer? Pode. É contigo. Eu prefiro, se eu sinto que pode realmente estar a tocar num ponto que vai fazer alguém sentir-se infeliz, eu prefiro não fazer. Epá, isto é uma postura, eu não me sentiria bem comigo mesmo. Ponto final. Não tem eu farto-me de rir posso-me rir à gargalhada com uma coisa que eu sei que há pessoas que estão a sofrer com aquela merda. Eu posso-me rir com isso. Eu não consigo fazê-la. Percebes? Tenho esse limite autoimposto. Vá. Nunca vais conseguir pôr toda a gente a rir-se com o que tu dizes. Toda a gente, não consegues agradar um público universal. Nem o Araújo Pereira, nem. Pá, então, Sim, o Ricardo Araújo Pereira, meia volta também está a apanhar porrada nas redes. sim, sim, sim. A Também torta e direito. é um fenómeno engraçado do Ricardo. Até há uns tempos ele era quase unânime. Não sei qual foi o episódio que fez essa viragem. Ali uma desavença com o Acâncio. A partir desse momento, agitaram-se as águas. Sim. Ali a propósito de quando ela pediu desculpa não, mas reconheceu que o Sócrates não sei o que mais, foi nessa altura Sim, sim, sim. que Houve ela ali uma troca fez de bolas entre um e outro e há um fenómeno que eu julgava só existir no futebol. O meu clube perdeu há 15 anos e o mesmo acontece com o humor. De repente aparece um gajo ou uma gaja. Ei, então aquele sketch do Ricardo do Jogado Fedorento há não sei quantos anos. Encontrou a altura ideal para exprimir o seu rancor. Agora é o momento ideal. Estava a guardar isto. fazer uma coleçãozinha de momentos. Preocupante por um lado, mas também me faz rir. Pessoas que guardaram aquela mágoa. Ok, a Sim. pessoa está a levar. Ok, agora é o momento ideal. Porque ninguém quer, e as redes sociais nisso são iguais ao mundo real. Ninguém quer ser o primeiro a atirar a primeira pedra. É preciso que alguém se chegue à frente, acertadamente ou erradamente. A Sim, partir daí. a Ok. partir de agora pode-se dar porrada. Sim, Vamos, assim, a vamos partir a daí- isso. Sejam bem-vindos. A Pronto. partir daí. Era- Bar aberto. Por exemplo, se imaginarmos a cena com o Will Smith, era a seguir ao Will Smith aparecerem várias pessoas. Às tantas apareciam todos os amantes da mulher do Will Smith para darem chapadas. Mas o protagonista, aquele que iniciou o gesto, foi o Will Smith. Depois os outros deixavam de ter importância. Depois chega já ao ponto de alguém. Vai chegar ao limite do colega da escola do Chris Rock que foi gozado por ele uma vez e aproveita aquele momento para ir ali chapadeá-lo também. É isso mesmo. Já dava um sketch. Toda a gente que guardou uma mágoazinha em relação Até a tua a própria ele. mãe, tipo, Sim, não sim, me sim. mandaste mensagem de Natal, então. Uma fila para dar chapadões no. E alguns a repetir porque têm várias razões de queixa, não é, pai? Chegavas à tua vez, e caraça, já me esqueci. Apanhas mesmo sem saber. Pá, já... Das 10 à 1, pessoal que se sentiu ofendido por este tipo de piadas. Muito bem, vai, a seguir. Voltando a este tema, o preocupante é perceber que há mesmo muitas pessoas que acharam que aquilo não tem nada de mal. O episódio em si não é relevante. Eu acho que tem. Como é que eu ia dizer? Aqui é controverso. Por exemplo, o atentado ao Charlie Hebdo, que é mais importante, mas comparando a outras coisas, há coisas mais agrestes. São episódios que marcam. Há um antes e um depois. Espero enganar-me, mas eu acho que vai haver um antes e um depois deste. Abriu aqui um precedente. Era uma coisa que já se sentia no ar. Tu achas que isto vai legitimar o comediante o Zé Manuel fazer uma piada num bar, um gajo não gostou e sente-se legitimado para te dar uma chapada? Não diria isso porque às tantas estou a usar o mesmo raciocínio que toda a gente usa nas redes sociais. Tudo serve para legitimar e qualquer coisa... É aquele raciocínio de aparece qualquer coisa num videojogo ou num filme e então a pessoa acha-se legitimada. Eu não gosto muito deste raciocínio. É que este raciocínio é tão flexível e é como se o comediante fosse o mago. O comediante é que, a partir do momento que faz uma coisa, legitima. O comediante faz uma piada sobre violação. Logo, as pessoas a partir daí vão violar. Um filme já não faz nada. Um jogo que, se for preciso, estás dezenas ou centenas de horas, não faz nada.
não Não, incita à mas violência. houve uma altura em que se dizia muito isso, lembras-te, Roberto? Acho que há 20 anos atrás, eu não me lembro, falava de jogos, não, de jogos de atropelar velhinhas e de matar pessoas nos carros e tal. Se fosse. A questão é que o pessoal viu que isso não teve o impacto que as pessoas pensavam É que ia ter, assim, que era vais ter uma geração a atropelar pessoas random na é rua. assim, eu se calhar pegava outra vez nessa ideia. Pelas pessoas que andam na estrada, eu acho que é muito pessoal que jogou GTA e coisas do género. Anda tudo em maluco, a subir passeios e o caraças. De certeza, vai-se descobrir. Pronto, se calhar teve um Vai-se... impacto aí no inconsciente coletivo. Mas o que estás a dizer é verdade, tu vês muito isso. Como conseguem utilizar este momento, neste caso foi o Will Smith e o Chris Rock, que são dois atores barra comediantes, não é? O Will Smith não faz stand-up propriamente, mas teve uma carreira no mundo da comédia, apesar de tudo, né? Filmes. Será que nunca fez stand-up? Pá, é uma boa pergunta, eu nunca vi nada dele. Epá, Eu diria para ele aparecer no Fresh Prince, mas não me estranharia que ele tivesse feito qualquer coisa ali antes. estava a ver se me lembrava assim dos documentários, às vezes quando fazem esta trajetória. Não, por acaso não me Sim. recordo dele, não me recordo assim dele ter aparecido. Gente, que já espreitei no Google, já descobre se ele fez alguma coisa. Mas tu tens dois tipos, que são comediantes e que são negros, não é? Então começas logo com as cenas. E se fosse um negro a bater num branco? E se fosse Yeah. o branco a bater no negro? Ou o que é que isto diz da comunidade negra? E como é que isto vai afetar? Pá, tudo de uma coisa que foi feia, e completamente desnecessária, tu extrapolas ad infinito, não é? Tu consegues arranjar a quantidade de problemas que aquilo pode causar no futuro da sociedade, não é? Tu podes pegar desde masculinidade tóxica, não é? Que foi um dos temas que se saltou logo, da mulher ser uma posse, da questão do feminismo, podes ir para questões mais de raça, pá, de classes sociais, do mundo de Hollywood. Pá, tens carta aberta para procurar, para especular à tua vontade Sim, e vais sim. ter sempre alguém que te vai dizer amém, não é? Bom das É, redes sociais. é algo que o Twitter tem deixado manifesto, é que o humor dá para tudo. Ia dizer aberta à interpretação, se bem que eu acho que é um dos problemas do homem contemporâneo. A relação com aquilo que está à frente, seja em formato de texto, seja em formato de imagem, seja a própria realidade que está à frente a decorrer, e a realidade já é um termo problemático, nós não conseguimos interpretar. Eu acho que foi o Saramago, isso em relação ao texto, que disse, num programa brasileiro, acho que era a Roda Viva, em género de profecia, um dos grandes problemas vai ser a interpretação. E parece que não falhou muito. E é cada vez mais notório. Aquilo que tu dirias, epá, isto não há forma de interpretar isto enviesadamente. Há sempre forma. E às vezes tenho tirado prints, já não sei para quê, que já tenho um arquivo gigante de coisas, interpretações que eu fico, como é que tu viste isto que estás a dizer? A frase é insípida, não tem, é higiênica. Não sei se isto casa com aquela ideia do negacionismo e das teorias da conspiração, mas nós acreditamos sempre em qualquer coisa. Isto não pode ser tão simples assim. Eu conversei com três pessoas diferentes que acham que foi encenada a cena do Will Smith e do Chris Sim, Rock. Pá, eu acho que tens uma coisa, tens muito acesso a muita informação. E chama informação a conteúdos. Vá. E é muito difícil de filtrares. E a certa altura é muito fácil tu perderes-te. E se tu segues as tendências das redes, tu estás a pegar, a saltar de bandeira em bandeira e de defesa e de minoria em minoria ou de problema em problema. E eu acho que isto arrasta-nos depois, enquanto sociedade, para esta multiplicidade de visões, que até pode ser interessante. Quando juntas a isto, a uma visão, um lado belicista e sempre contra alguma coisa por oposição a outrem, não é? Porque depois não são coisas, são pessoas, e depois muitas vezes tu percebes que no Twitter que há grupos e nas redes, não é? Tanto as pessoas que seguem este e que concordam mais tendencialmente com esta pessoa ou com aquela, que vão também tomar as dores e fazer essa defesa de ideologia e de argumentos. É fácil perder-se nisto, é muito fácil. Acho que o excesso de informação é terrível. yeah. Acho que ainda não estamos preparados para processar toda a informação E, enquanto seres humanos, não é? e nem sei se vamos estar. Já tenho lido alguma coisa sobre isso, seja filósofos, seja escritores, sobre este problema. Há um ponto a partir do qual a informação nos paralisa. Como se a informação fosse o pináculo de tudo. Mas é só o Sim. começo. Quando damos o salto para a arte, por exemplo, consegues movimentar-te melhor tendo lacunas. Por exemplo, o pensamento filosófico é algo muito cauteloso. Não podes deixar espaços abertos, senão pode ser por aí que a tua arquitetura do pensamento se esborou. Desmorona. Mas a arte, pensando por exemplo na poesia ou uma arte qualquer, é a arte do salto. É a arte de passares magicamente de um ponto A para um ponto B. Um salto. De uma forma ou de outra, podes-te apoiar, por exemplo, pensando na comédia. Pensando em termos de setup punchline. A setup terá alguma base em informação, em algo palpável, um mínimo ou um máximo, dependendo do teu estilo, mas Sim. depois vai dar um salto
para algo que pode ter que ver com o mundo ou não. E este apego doentio à informação, o Twitter é um viveiro destas situações, seja ironia, seja o que for, quando a piada dá assim uma guinada para fora do que é expectável, as pessoas às vezes vão corrigir o humorista. Não, mas não é assim, não é assim. Se fosse assim como tu estás a dizer, não era uma piada, era um facto. Eu estava a descrever um facto. Muito literal, é a interpretação, Roberto, lá Saramago tinha Epá, razão. são vários temas aqui em constelação, mas quando eu ouço, por exemplo, seja a arte, o humor, seja o stand-up, está mais evoluído, eu fico sempre com um pé atrás. Eu acho que retrocedemos em vários pontos. O comediante já tem algum receio, seja por isso, seja pelo politicamente correto, ou seja pelo que for. Sim. Ah, E porque sabes que o backlash que vais ter Sim, depois sim. de. E resulta em piadas muito mais, à falta de melhor termo, extensas. Extensas porquê? Porque estás a acautelar-te. Deixa lá ver Tens, se ninguém me tens pega, de não é? garantir que toda a gente vai perceber que tu não és Sim, racista, que não és sim. machista, que não és. E do ponto de vista prático, a piada afrouxa. A piada, no limite, é igual à poesia porque é o menor número de palavras possível. Uma situação muito estranha. E às vezes dá-me a ideia que o público está a fazer uma espécie de simulacro de riso. De riso, não da surpresa, mas a confirmação de algo que eles já estavam à espera. Tu disseste exatamente aquilo que eu queria ouvir. Estás a fazer carícias ao meu ego. Vamos-te dar um riso. Mas não é um riso genuíno, mas é um riso, vá. Estamos aí para um sítio muito estranho. O comediante, como era uma figura, é político e não é político, porque tudo é política, mas era uma figura contra o sistema. Como está alinhado agora com o sistema, e o sistema, se pensarmos no sistema capitalista, é um sistema crescente que engole tudo, tudo aquilo que não era pertencente ao território do capitalismo vai ser mais dia menos dia, porque ele está em expansão, como o Sim. universo. E o humorista está aqui nesta situação, bem, as regras do jogo são essas, eu já não as consigo subverter. Traços gerais. Eu acho que não é uma figura tão ousada como era, e eu não quero parecer mais uma vez, que é uma figura presente nesta conversa, o velho do Restelo, mas se pensar em termos de literatura, eu não vejo ninguém ousar tanto algo aqui que une o comediante a uma pessoa dita comum, como se o comediante não fosse comum. Mas esta questão da reputação, acho que toda a gente está de olho nesta coisa, da reputação, que tem muito que ver com a percepção, não é? É mais importante aquilo que as pessoas pensam que eu sou do que realmente mostrar valor. E eu percebo que a sociedade está toda inclinada para aí, mas o humorista normalmente era uma figura que estava um passo dentro do jogo e um passo fora. E parece-me que o humorista Sim. atualmente está todo dentro do jogo, não consegue sair do jogo. É muito complicado porque tu neste momento para jogares, não estou a falar de um Ricardo, do Luís Pereira ou do Bruno Nogueira, que já estão num nível completamente diferente e não estão dependentes de muita coisa. Agora, quando tu estás dependente tu estás dentro do jogo completamente. E neste momento, considero, acho que é muito difícil surgir tu outro humorista de gabarito destes que disse agora, que não usa as redes extensamente antes de lá chegar. Acho que não vai acontecer, percebes? Não acredito que te surja outro gajo completamente fora das redes como o Ricardo. Acho que isso. Uma conversa que vi de um escritor, um Gonçalo M. Tavares, quando lhe perguntam o que é preciso para ser escritor e coisas deste género e como é que ele vê as redes sociais. As redes sociais podemos pensá-las enquanto o diabo, no sentido, são tentações. E tem um preço. Se tu estás muito nas redes sociais, se pensarmos nas redes sociais enquanto forma de promoção, depois não estás a criar. Porque o tempo é finito, pões tudo na promoção e depois como é que fica na parte da criação? É o jogo. Não há outra forma de jogar este jogo. É difícil ver grandes nomes, por isso deste o exemplo do Ricardo, uma pessoa que lê tanto, ou lês, ou estás nas redes sociais. Não podes fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se bem que há muita gente que diz que ele tem uma conta Twitter disfarçada. Isso é uma teoria da conspiração, de certeza. De certeza. A finitude do tempo é do caraças, não é? Não é uma É cena daquelas que, coisas. que, que vais juntando à medida que envelheces. Quando somos mais novos, não damos grande importância. Vai ganhando peso à medida que envelhecemos. E à medida que tens menos tempo livre. Mais do que o envelhecer e a perspectiva da morte, é a quantidade de tempo livre que tu deixas de ter. E começas a perceber que te fazia falta. E para mim, o barómetro perfeito disso é a quantidade de livros que vão ficando na pilha daqueles que estão por ler. Eu tive de impor a mim mesmo para deixar que não vou, até despachar isto aqui, eu não vou comprar mais livro nenhum, não quero, não pode ser. De vez em quando aquela sensação de tipo, eu nunca vou conseguir fazer tudo aquilo que eu queria realmente fazer, ou que queria ler, ou que queria ver, queria assistir. E quando estás neste universo em que, com uma facilidade do caraças, tens tanta informação, conteúdo, vamos chamar conteúdo, no telemóvel,
eu estou aqui a conversar contigo, de repente eu posso já estar com o telefone na mão a consultar não sei quantas coisas, à procura de uma situação fixe que já me esqueci, mas só para te dar aqui A ver tá se o boa. Will Smith fazia stand-up ou não, ou fez stand-up. Exatamente, Yeah. exatamente, pá. É absurdo, não é? Mas isto consome-te muito. Pá. E o momento em que, pá, para mim, eu tenho perfeita noção do momento em que eu comprei um smartphone, há 10 anos, não sei quanto tempo é que foi o momento em que eu comecei a ler muito menos. Porque aquele tempo sagrado que era para a leitura, de repente, epá, deixa-me responder aqui a este mail, deixa-me ver isto aqui, deixa-me tal, depois a curiosidade tens aquela cena, epá, lês uma notícia, depois queres investigar mais um bocadinho, vais procurar mais qualquer coisa a seguir e depois mais qualquer coisa a seguir e de repente já estás perdido no mundo dos 200 tabs e essas coisas assim. És daqueles que gravas para ler mais tarde e depois nunca chegas a ler. Epá, assim, eu já me deixei de fazer isso, marcava as coisas, tinha dos favoritos, como a ser, epá, e realmente percebi que nunca iria acontecer um momento em que depois eu ia ler com mais atenção. Em termos profissionais, pá, eu tenho sempre imensos tabs abertos, regra geral, só se apagam quando o computador por alguma razão reinicia, porque de outra maneira estão lá sempre e vai crescendo. Mas pá, é um bocadinho como nós estamos, não é? Está sempre qualquer coisa que tu não sabes, tu lês muito e tens essa sede de conhecimento. Eu, com a questão da investigação, também fui treinado para procurar e para querer saber as coisas e ter noção daquilo que estou a dizer ou que estou a fazer. E é como tu dizes há pouco, isto às vezes paralisa-te, não é? Porque tu nunca sabes tudo sobre um determinado tema. Podes não estar sempre 100% correto e se não consegues lidar com isso e que chega um ponto em que esta informação te tem de bastar para fazer aquilo que tens de fazer, é perigoso. E em termos de humor também. É o paradoxo do conhecimento. Quanto mais sabes que não sabes. Dando aqui um exemplo, outra vez, do Gonçalo M. Tavares. Eu estava aqui a pensar em várias coisas que li, entretanto, nas redes sociais sobre o livro. Há uma tentativa de... Mas que livro é que estás a falar? Pensei no livro e depois de repente pensei noutra coisa. Estava aqui a pensar em coisas que já foram ditas acerca do livro nas redes sociais. Há uma tentativa de querer equiparar o livro a qualquer coisa. Como se, ok, eu não leio, mas jogo videojogos. Como se, Ou não li um livro, mas li 10 posts ou um blog. Sim. Não quero ser aqui o acólito do livro, mas não é a mesma coisa. A experiência é outra. Não é que o livro seja um santuário do conhecimento, até pode ser, mas só o facto de te afastares do ecrã, só o facto de estares em silêncio ou a ler em voz alta, se pensarmos de forma quase monástica, o ritual é outro. O ritual de estar nas redes sociais e o ritual de estar a ler um livro é completamente diferente. E não sei se te acontece pegares um livro no telemóvel e ires para o café. E se tens o telemóvel em cima da mesa, não vais ler quase nada. Para ler, o telemóvel não pode estar ao pé de mim. Está tipo no bolso, completamente desligado. Esquece, pá, tenho uma amiga, ela é advogada, e tem os escritórios dela e não sei o que mais. Ela tem uma sala em que as pessoas estão proibidas de usar telemóvel. É simplesmente só podem levar caneta e caderno, mais nada. Portanto, não podem levar computador, telemóvel, é para estarem totalmente abstraídas de tudo mais, a não ser aquilo que tenham na cabeça delas. E isto é uma coisa que nos faz falta, né? Termos este espaço em que não. Lá está, não é o facto de não teres tempo livre, é o teu tempo livre não ser realmente livre porque estás cheio de coisas que te estão a chegar, não é? Recorremos à imagem do diabo. O diabo está sempre a surgir de novas formas, com novas propostas de tentações. E nós não sabemos, ou a maioria de nós não sabe, uns melhor, outros pior, mas não sabemos resistir às tentações. Não pensando no fim, mas antes do fim vamos ter, como é que eu ia dizer? Não é conclusão, mas uma ideia muito clara de que andámos a desperdiçar tempo. Se nós temos uma ideia mais ou menos clara para a nossa vida, e pode ser uma coisa mais ou menos simples, até no tocante aos livros. Eu queria ler mais, não tenho tempo, mas espera lá, eu afinal até tinha tempo. Se calhar não conseguia ler os livros todos, porque ninguém consegue, mas se calhar podia ter feito um trabalhinho melhor. Não é só na questão dos livros, eu acho que é uma coisa muito mais... Eu acho que está muito mais enraizada no homem contemporâneo. A nossa relação com o compromisso já não tem o peso que tinha há uns anos. Há uns anos, décadas, séculos, quem diz compromisso é um salto um bocadinho grande com o sofrimento. E as duas coisas estão mais ou menos ligadas. Se pensarmos no tédio ou no aborrecimento como uma espécie de sofrimento. O tédio e o aborrecimento no campo da arte é muito fértil. Precisas desse espaço, não é? Eu recordo-me, de há uns anos, tive uns meses sem um telemóvel, porque avariou e eu assim, olha, agora vou tentar estar aqui uns tempos sem um telemóvel. E eu senti logo... Não te começaste a coçar logo todo Epá, e tipo... não. O que eu senti foi que realmente nota-se algumas diferenças no cérebro. A concentração melhorou logo. Passado uma semana ou passadas duas. Realmente este bicho não nos faz muito bem. Estamos sempre alerta. Estás a mostrar de alerta. E pá, isso em termos profissionais.
como 90% das pessoas que hoje em dia dependem muito também do e-mail, o teu telemóvel é também um momento, é um trabalho que nunca te acaba, porque se tens notificações ligadas, tu estás constantemente, mesmo que não leias o e-mail, tu sabes que está ali qualquer coisa, sabes, e Exato, pá, exato. e essa é ali aquela pedra de Sísifo que tu estás sempre a empurrar e que nunca te vai largar. Mas eu acho que, pá, esse é o esforço que eu tenho feito agora para ter esse espaço de, seja para escrever, seja para ler, é tentar ver esse desligamento, sabes? E para mim tem de ser uma coisa muito ativa. Se chama-lhe falta de disciplina, seja o que for, mas eu, pá, se é para ler um livro, eu não posso ter o telefone ao pé de mim. Descobri uma coisa maravilhosa que é o Kindle, não sei. Estou a ver muitos livros atrás de ti Por acaso o e Kindle, eu sei o que é, mas não. A nível eletrónico, li alguns pela simples razão que não encontrava em formato físico, ou estão esgotados há muito e então tive de ir por aí. Mas não é uma experiência que eu gosto, por aí pá, além. eu era um bocadinho preconceituoso com isso. O meu irmão mais novo é muito tech e tem sempre essas cenas, sabe? Está sempre em cima do acontecimento, tem sempre o ecrã mais recente de alguma coisa, ele tem essa cena. E ele é que me conseguiu convencer a experimentar, porque pá, ia, quero ir comprar este livro, mas está muito caro. Quanto é que custa isto? Pá, o Kindle consegue sacar isso à borla. Portanto, o Kindle, quando os livros está pago. Estava na altura de mudança de casa, com um problema grave de falta de espaço para ter livros e para carregar livros e tudo isso. Pá, e o Kindle resolve-te essa cena. Isto para férias, em vez de levar 5 ou 6 livros, levas apenas aquela coisinha para 500 gramas. Isso é fantástico. Pá, isso para mim é, é o argumento suficiente. Não fica tão bonito nas estantes, não é? Não dá aquela coisa, Sim, epá, sim, isto sim. gajo, lê não sei o que. Não, não, isso não. Mas pá, para. Ou seja, a estante agora só tem o Kindle, não é? Tem lá o Kindle. O problema é quando tens crianças e elas se escondem o Kindle e depois não podes ler. Pá, na outra vez fui tentar ler, minha filha tinha-me escondido, primeiro que eu encontrasse, demorei uma eternidade, ela a gozar comigo, e depois percebi que tinha posto aquilo em russo, não sei bem como, portanto foi, pronto, foi complexo. Eu recomendo-te a tentar, Roberto. É uma oportunidade para estar fora do ecrã. Nós vivemos agora mais ainda com seja, por exemplo, nisto que estamos a fazer com o Zoom, ou seja, estamos sempre inclinados para qualquer coisa do ecrã, ou o telemóvel, ou o computador, ou... É claro que há certos livros que se prestam a leituras mais profundas. Depende também muito da estrutura do Sim. texto. Se for E da blocos maneira que tu lês pequenos... também, porque há pessoas que Sim, gostam muito sim. de tirar apontamentos ou de Sim, fazer sim. anotações, isso é diferente, não é? Tanto é válido na leitura como na escrita. Há certos momentos em que entras ali na zona, para utilizar a tua expressão de há pouco, e se tirarem da zona, seja um estímulo, uma pessoa ou o telemóvel, depois é difícil voltares a entrar. Para quem não está ciente destes mecanismos, torna-se quase lunático. Fudeste-me isto tudo, pá. Eu estava aqui a escrever uma piada e agora já foi. Isto não Não, faz sentido. eh, Para quem está fora tu, deste mundo, não faz sentido, não é? Isto é uma conversa de um louco. mas tu leste já acho que é de John Cleese, o Creativity. Foi por isso, porque estava em formato digital e então li algumas coisas e depois não passei cartão. Fala de alguns estudos, eu gosto muito que o pessoal fala de estudos, depois não foi citação, mas que falava dessa questão que estavas a dizer da concentração, quando és interrompido, o tempo que tu voltas, o tempo que te demora a voltar ao ponto em que estavas, a apanhar o teu raciocínio novamente, e se estiveres extremamente concentrado, pode demorar, imagina, ele diz que é pelo menos 8 minutos para te voltares ao ponto em que tu estavas anteriormente, e que se fosse algo que estavas profundamente concentrado, pode demorar 20, 30 minutos até chegares novamente ao mesmo ponto. Portanto, isto é um assunto mesmo quando em termos profissionais, tu estás num gabinete, ou que seja, tens sempre gente a bater-te à porta, isto impede-te, só esta questão, não é o tempo em si, é a pausa na tua concentração. 8 horas de trabalho sem interrupções são completamente diferentes do que teres 3, 4, 5 interrupções a cada 2 horas. Para a leitura, isto também é. Atualmente, até parece que eu estou aqui a pintar um retrato do homem contemporâneo a cores muito, muito tristes. Atualmente, daquilo que eu vejo, não me estou a armar em biólogo de pessoas, a esses animais que andam para aí. Pedir a uma pessoa que se concentre durante 15, 20 minutos é uma tarefa hercúlea. São poucas as pessoas capazes desse feito. Sobretudo quando vamos para as camadas mais jovens. Esta cabeça de zapping, de estar sempre a passar para o próximo estímulo, a nível de informação, até pode ser um comportamento adequado, mas se passas para o próximo nível, em que tens de abrandar o passo, muitas das ideias da criatividade passam-se no regime lento. Se não consegues abrandar, não consegues chegar a esse nível. Há sempre aquela imagem, não sei se é uma imagem
romântica ou não, mas aquela imagem do Einstein que ficava concentrado durante horas e horas, 8 horas se fosse preciso, ali de volta de uma ideia. Uma imagem que eu tenho visto também noutras figuras, seja escritores, mas muito mais para trás também, não tinham estímulos nenhuns. Podiam-se fechar numa sala, não tinham Netflix, não tinha internet, não tinha smartphone. Vou passar esta tarde a pensar numa coisa. Sim, a partir do momento em que não precisasses estar a lutar pela tua subsistência, não é? Que foi se calhar o grande salto da humanidade, quando começas a não precisar de estar preocupado com o que vais comer à noite. Já tens uma agriculturazinha que já te sustenta, etc. Pronto, já criaste alguma riqueza, já consegues ter gente a trabalhar para ti e te podes dedicar ao pensamento, que se calhar é isso é que nos falta realmente, porque esse tempo de pensar e o tempo de ócio, não é? De simplesmente tu deixares-te levar. Tu estavas a dizer do cérebro de zapping e de multitasking, não é? Que profissionalmente é ótimo, porque consegues saltar de tarefa para tarefa, etc. Mas não te permite entregar um trabalho devidamente consolidado. Tu fazes esse processo mental, da digestão que tu precisas de fazer no teu inconsciente. Epá, e isso no humor também é muito importante. Tu ouves uma notícia e tu percebes que há ali qualquer coisa que dá para pegar. E o teu cérebro, se calhar, não te dá imediatamente a piada, não é? Se calhar tu tens de deixar aquilo digerir até que vais, depois naturalmente quando estás a escrever, vai-te fazer, vai clicar. Não é um processo mágico, claro, mas há qualquer coisa que se passa no inconsciente, não é? Que tu precisas dar espaço para isso, precisas de dar espaço para que o cérebro processe sozinho as coisas e que acaba por juntar as peças que às vezes estão muito fragmentadas. Como estás a dizer, o problema do homem contemporâneo é a falta deste momento. Falaste no multitasking e muitas vezes é elogiado, mas não achas que é algo copiável pelas máquinas? As dinâmicas multitasking são facilmente, ou pelo menos nos próximos anos, para não dizer já, eu vejo as máquinas a fazer quase tudo. Aquilo que nos diferencia, normalmente, aquilo que as máquinas, pelo menos até ver num futuro Ainda não chegam próximo, lá, né? é mais no regime lento, da concentração do pensamento. Pá, já não sei quem é que disse isto. Foi um cientista... Olha, foi um estudo. Aquela ideia de que as máquinas um dia vão tomar o nosso lugar, vão aproximar-se. A singularidade é esta ideia de... Sim. Se calhar estamos a fazer uma leitura errada. Não é as máquinas que se vão aproximar de nós. Nós é que nos vamos aproximar das máquinas. E esta leitura agrada-me. Agrada-me porque é certeira, não me agrada pelo desfecho. É mais por aí. De uma forma ou de outra, estamos a ficar muito parecidos às máquinas. E eu noto às vezes até os elogios. O que se elogia é muito aquilo que uma máquina poderia fazer, eventualmente. Pai, tu tens o elogio normal. Epá, cagando na máquina, não é? Sim, Porque sim, este sim. gajo é uma máquina. A cena é essa. Epá, sim, eu concordo contigo. Naquilo que tu consegues fazer de futurologia, pá, eu diria que é muito provável que as máquinas consigam fazer praticamente tudo. Quero acreditar é que aqui haverá um ponto de equilíbrio em que as máquinas farão tanta coisa que te permitirá ganhar tempo para o tal regime lento, como tu classificas. Talvez aqui esteja a hipótese de voltarmos ao ócio. Mas não achas que isso é outra vez o ressurgir daquela ideia? Passámos, não nós, mas os nossos antepassados, quando passámos assim no regime maioritariamente de manufatura para a era industrial, essa era uma das bandeiras. O homem ia ter mais tempo para ele. E viu-se na prática o que é que resultou, não é? Quando eu vejo, seja cientistas, seja pensadores, quando elogiam demasiadamente a tecnologia, dizendo isso, agora vamos ficar com mais tempo. Não Sim, sim, sei. isto é o meu lado muito naivo, não é? Eu quero acreditar que esse será o outcome, porque o outro pode não ser nada bonito. Eu prefiro ter uma visão positiva, sem me dar aqui a romantizar, porque eu acho que vamos lá chegar. É uma questão de tempo pá, e de capacidade de processamento das máquinas. Já agora deixa torcer pelo melhor cenário que possa sair daí. Do ponto de vista lógico, ou pelo menos analisando panoramicamente as coisas, o homem, se há coisa que o homem é bom a fazer, é perverter as coisas. Uma ideia Sim. boa e de repente foda a ideia toda. Não é? Todas as ideias boas. Claro que há ideias aqui tensas e podemos vê-las boas como más. Por exemplo, a religião no que tem de bom perverteu-a. Se pensarmos no comunismo, perverteu. O liberalismo, se pensarmos no liberalismo filosófico, perverteu. Ou seja, consegue estragar tudo. E é este fosso que muitos filósofos se ocupam, e ocupar-se-ão durante até ao fim dos tempos, é o fosso entre a palavra e a ação. Há um fosso enorme entre aquilo que tu dizes e aquilo que tu fazes. E parece que o fosso está a aumentar. Até porque as palavras estão todas... Parece que não tem nada a ver com aquilo que tu fazes. Parece que são realidades paralelas. Não sei se era filósofo, era sociólogo, um senhor chamado Bauman. Esta ideia de tudo é fluido. Ele é que criou esta ideia da sociedade fluida. E nós estamos a viver isso, que tudo dá para tudo, tudo se equivale a tudo. Com o esbatimento das hierarquias. E nós vemos
na prática isso, por exemplo, no Twitter. Sim. Alguém dizer eu gosto de maçã de presunto. E no tweet a seguir, um jornalista. E a seguir aparece o... Ou seja, estão todos a competir pela mesma atenção. Não há hierarquias. E depois cada um tece. Se for alguém mais amigo das teorias da conspiração, está aqui qualquer coisa entre o gajo da Ucrânia e as Santos de presunto. Para aparecer isto tudo junto. Possivelmente o perfil da pessoa que gosta muito do Zelensky é também o tipo que tem as compras do continente sempre presunto às terças-feiras. Pá, o algoritmo trabalha. Teorias da conspiração ou não, ele trabalha. Há assim alguma teoria da conspiração que sim te faça rir, mas que tenha apanhado desprevenido assim nos últimos tempos? Assim, Seja ligado à ciência, seja... Tudo à volta da vacina foi espetacular. Tiveste o Presidente do Brasil a dizer que a vacina tornava as pessoas em jacarés, não é? Pá, é surreal, mesmo. Já tinha esquecido disso. Pá, eu acho que tu tiveste aí uma panóplia de cenas, man. Pá, é tão triste, dá a volta, não é? Torna-se engraçado a cena. Gostei de perceber um bocadinho melhor o QAnon, não é? Pá, chegaste a uma pizzaria. E sim, vi um documentário sobre isso. Epá, isso é mesmo... Aquilo é completamente, portanto, basicamente há aqui uma cena de uma rede gigante de pedofilia ligada aqui ao marxismo cultural e mais não sei o que mais, a esquerda e tal, a direita americana, essencialmente, não é, que está a bater-se por trás, sabe o que é que se está a passar e está a tentar resolver todos os problemas, então, mas tem de ser tudo ali anonimamente e através de fóruns e tal. Tens o Q, que é esta personalidade ligada ao governo e que sabe coisas e que toda a gente segue. Epá, mas depois é isto, é haver tráfico de crianças numa pizzaria. E as pessoas depois realmente foram lá e partiram a pizzaria e não sei o quê. É surreal, que eu gosto muito de teorias da conspiração. Mas estas então, quanto mais absurdas para mim, mais deliciosas são. O problema é que quando começas a perceber que isso pode ter um impacto na realidade, sim. pronto. Mas lá está, eu gosto de... Eu não sei como é que tu te sentiste quando o Trump foi eleito. Eu estava a trabalhar num sítio muito internacional, tinha pessoas americanas, estavam muito preocupadas e tudo, eu estava muito preocupado, mas uma parte de mim estava a dizer, eu quero ver o que é que vai acontecer. Tenho este lado um bocadinho de sádico, estás a de querer ver o que é o acidente. Tipo, isto vai dar merda, mas eu quero ver esta merda acontecer. Eu acho que é um daqueles episódios da história recente. O Trump foi e será, daqui para a frente, um modelo adotado na política. Muito daquilo que ele fez está a ser adotado, em maior ou menor grau, por quase todos os políticos. Aquele jogo festivo de disparar para tantos lados. Se o acusarem de alguma coisa, ele já disse se o acusou oposto também. Porque ele está protegido, é quase uma ideia estúpida, ele está protegido com uma nuvem de explosões, uma coisa... Eu já me rebentei todo, vocês não me podem fazer mal. Vai cair um bocadinho aquilo que eu estava a dizer que me chocava um bocadinho a capacidade, a falta de honestidade, não é? Tu estás disposto a perder qualquer pingo de honestidade e estás disposto a dizer uma coisa e o seu contrário e ter isso como verdade, não é? Tens em Portugal o caso do Ventura é paradigmático disto mesmo, não é? Um tipo que tinha uma tese de doutoramento a defender uma posição em relação da Europa aos migrantes, tem uma posição depois completamente diferente enquanto político e quando é confrontado com isto diz que uma coisa era ciência, outra coisa é política. Quando tu consegues que isto passe e seja aceito, entras aqui numa distopia complexa, porque é livre trânsito. Se tu dás o aval e dás o aval com o teu voto a que as pessoas possam ser desonestas à vontade e sem medo das consequências disso, tens aqui uma caixa de Pandora aberta ad infinito, porque a mentira é fundamental ao ser humano. Nós, sem sabermos mentir, estávamos todos lixados. Ponto. Na sociedade não funcionava sem mentira. Mas tu tens de acreditar na honestidade de algumas pessoas, mano. E eu preciso disso. Para a minha noção de viver em sociedade, eu tenho de partir do princípio, não é, João? Que o Roberto é um tipo impecável. Não o conheço, estou a falar com ele. Ok, eu estou a partir do princípio que tu não me estás a mentir, não me estás a querer enganar, porque eu também não estou a mentir nem te estou a querer enganar. E isto para mim é a minha forma de as coisas funcionarem. Quando tu percebes abertamente que pessoas não funcionam assim, funcionam num registro, claramente estou a te enganar. Acho que tens muita gente que valida essa forma de estar. Onde é que para? Em termos de humor é fantástico, porque vais ter sempre muito material. A política em questão, ou a figura em questão, não se torna mais flexível que o humor. Às vezes a piada está feita, não é? Sim, e não há nada a fazer. Sim, era por aí, mas também no caso do Trump. É uma figura tão tentacular que tu, ao fazeres a piada, ele já fez outra por cima. Parece que o humorista está sempre um passo atrás. É uma figura tão volátil, tu não consegues fazer uma piada superior àquilo que ele vai fazer. A realidade bate o humorista, aí não tens hipótese. Porque tu não consegues
quando a realidade é uma melhor piada do que a piada que tu consigas inventar, pá, ganhou-te. Tens de ser muito, muito bom para conseguir. A realidade não para. Uma coisa é, tu fazes uma piada e ficas aquém da realidade. Mas ok, daqui a um mês ou isso, deixa-me pensar melhor e eu vou conseguir superar a realidade. Esta realidade está sempre em metamorfose. Ok, Sim. vou tentar uma piada. Ele está sempre umas jogadas à frente. Sim. Mas o humorista com estas figuras, o que é que vai fazer? É apanhar as contradições, aquilo que... Mas aí toca naquilo que tu disseste. Há aqui um separado das águas. A contradição em si, quando apanhada pelo humorista, já não tem um peso que tinha. Se for uma figura que caia no nosso goto, no nosso quadrante político, parece, ok, nem estou a ver contradição. O quê? Ele está a dizer que sim, que não. É normal. É normal. A questão do humor com a política, eu acho que o humor nos últimos anos, pós-Trump, não está a dar conta da situação. A política está a jogar outro jogo já. Não sei se o humor vai surgir aqui com outra jogada, mas eu acho que não está a dar conta. Eu tenho um problema, pá, em termos de Twitter, eu sigo, pá, eu gosto, lá está, eu gosto de ver os acidentes, não é? Eu sigo o Ventura, eu sigo o Bolsonaro, eu gosto de perceber, eu sigo a família do Bolsonaro inteira, o Eduardo, não sei o quê, sempre que eu vejo um Flávio Bolsonaro, eu estou a seguir o gajo. Mas tu vês que vais do Bolsonaro no Brasil, que é, vá lá, não podemos aqui parar um bocadinho ao Trump, naquilo, consegue ser um bocadinho ainda mais baixo em termos de quociente de inteligência, mas é aquilo que o Brasil nos conseguiu dar. E tu vês que ele apanha muita porrada dos humoristas, e os humoristas têm muito campo ali para bater nele. Conseguem. A questão é que isso não afeta de forma alguma a base de apoio do homem. Não. Nem as probabilidades de ele ser eleito, pá, zero. Não é porque o humorista faça que a coisa vai mudar o que quer que seja. O Ricardo diz muito que quando dizem, o Ricardo, com a questão do aborto, não é? Que dizem que o sketch que ele fez do Marcelo que mudou ali o voto de muita gente. Pá, o poder do humorista não é assim tão grande quanto isso, Sim. não é? O único poder do humorista é criar zaragatas no Twitter. É a única coisa que ele consegue fazer, mesmo sem querer consegue. De resto, prende-se muito com aquilo que tu estavas a dizer. As pessoas já não detectam as incongruências. Se o humorista aponta esta irregularidade, se tu estiveres naquele quadrante que é visado na piada, não o vais entender enquanto tal. Entrando naquela teoria da conspiração da pizzaria, já não estás no mundo dos factos. Tens esta ideia fixa na cabeça. Isto é real. Independentemente de encontrares ou não Sim. aquilo que estás à procura. Aquilo é real. É o valor que dás à palavra também, não é? Yeah. E o compromisso, dado que estavas a falar de um compromisso também, né? E como é que o que tu dizes hoje te compromete amanhã? Não os compromete e quem vota também não exige esse compromisso, e isso é que te abre este espaço todo. Sim, desta esfera mais pesada, mas acho que é o mesmo fenómeno. Esta coisa do não compromisso joga a favor de quem tem esta postura mais invertebrada, vá. Quem tem um compromisso está apenas a apontar para um lado. Quem não tem compromisso pode apontar para todos os lados. Em termos de Twitter ou de redes sociais, vai buscar muito mais gente. E o pessoal apercebeu-se disto há uns tempos para cá. Hoje digo que sim a uma coisa, daqui a umas horas digo não, amanhã digo talvez. Não há compromisso. Estou-me a cagar para a ideia. Estou a, sei lá, o que é que eu estou a dizer? Eu vou repetir aquilo que os outros estão a dizer. Ponho todas as variações possíveis daquela ideia. E vou amealhando seguidores. Isto é brilhante. Quando é o humorista a dizer, ok, o humorista tem uma posição, se ele disse aquilo, é porque ele acredita naquilo. E se ele disse aquilo há 15 anos atrás, Claro, vai lá claro. buscar aquilo Vai e lá tal. buscar. Não sei se é com o Zizek. Há um livro onde ele toca, é quase todo sobre estas questões do politicamente correto. Não sei se é Coragem do Desespero, é qualquer coisa coragem, é uma capa preta. Por acaso esse livro é muito fixe para quem quer pensar nisto um bocadinho mais. Um comediante qualquer, na senda do Kevin Hart, apanharam-no em pequenino, ele era um puto, a dizer qualquer coisa, estava num vídeo onde ele estava a jogar basquete, exigiram que ele pedisse desculpa. Esse pai, 7 ou 8 anos, estão a pedir às pessoas. Tu tens de ser perfeito, tu não podes falhar desde o início. E tens de estar em constante exame de consciência, que é aquela expressão que já que eu em desuso da igreja, não é? Estás sempre em exame de consciência. Onde é que eu falhei para me penitenciar e confessar-me publicamente? Eu acho que vamos ter um fenómeno muito fixe para seguir nos próximos meses. Pode ser um desafio interessante para nós os dois, que é Cristina Rodrigues, a deputada do PAN, que não sabia o programa, não é? Que depois se desvinculou do partido, angariou muitos fãs nas redes sociais, precisamente, mais à esquerda, mais à direita. Vou sair, não quero taxa, não sei o quê. Venho só a dizer com toda a transparência que vou ser assessora jurídica do parlamentar do Chega.
Portanto, até onde é que isto vai? E quanto tempo é que estas incongruências isto vão. É que vai fazer moça ou não vai fazer moça de tudo? Eu acho que é um case study engraçado. Mas eu acho que é só o início. Isso chega a continuar a aumentar. Talvez até inesperadas. Esta não sei se é inesperada ou não. Eu não conhecia assim muito a fundo essa personagem. Não sei se foi totalmente inesperado. Diria para a maioria das pessoas foi. Pá. Tiveste muita gente, mesmo deputados de esquerda, etc., a elogiá-la muito quando ela acabou o mandato, etc., e de repente tudo apanhado na curva. Mas sim, é possível que de repente tu tenhas outras figuras com maior relevância a embarcarem ali, sim. É pena isto ser no nosso país, porque senão eu estava-me a divertir muito mais com. É que o desastre está mesmo próximo. É ou melhor, não está próximo. Tu estás no desastre, não é? Tu estás no avião. Pá, eu tenho muito de falar sobre temas em que eu acho que não sei o suficiente e que se calhar estou a dizer uma estupidez. Não me vais ver a falar muito sobre a Rússia, a Ucrânia, etc. Porque falta-me muita informação ali. O Mário Machado, como é que de repente tu tens jornais nacionais quase a tratar o Mário Machado como um herói, não é? É um tipo que está ligado ao assassinato de gente em Portugal, mas Está tudo estamos louco. loucos, vai fazer uma missão humanitária, mas epá, onde é que, onde é que é esse cartão? Tipo, sai da prisão, não é? No Monopólio, tinhas esse cartãozinho e tipo, pagava-te tudo, não é? Pá, o que é que se está a passar que de repente não há memória coletiva de nada, meu? Essa é outra característica do homem contemporâneo. A memória já deu o que tinha a dar. Estive a ver 2 documentários sobre um sobre o Gorbachev, o antigo presidente da Rússia, e há um que é, se a memória não me falha, é As Testemunhas de Putin. Eu não sei se é de 2018, a marca, o início. Por acaso ainda não pensei se há forma aqui de fazer uma piada. Lembras-te certamente do suposto bug do milénio. Sim, claro. Ele realmente é o bug do milénio. Ele assumiu o controle da Rússia como presidente interino no último dia do ano e foi ele que fez a mensagem de 1999 para 2000. Porque o presidente, como é que se chama o outro? Como é que agora? Yeltsin, sim, Aliás, sim. Demitiu-se. E há uma coisa que eu ainda não apanhei. O gajo que está a fazer o documentário, depois há uma parte onde a mulher está lá a falar, e assim que o gajo é eleito mais à frente, ela diz que o período de democracia acabou. E é isso que me. À data, eles não sabiam. Ela não deveria ter informações. O que é que ela sabia que o resto não sabia? Com as informações de hoje, percebes o que é aquela figura? Estava ali tudo em flor. Há um episódio com o presidente, o Yeltsin. Putin assumiu como interino, depois teve que ir a eleições. O gajo tinha para aí quê? Tinha para aí 2% de popularidade. De repente há ali uns atentados que há quem diga que foi ele que os produziu e então dispara de 2 para 50 ou o que foi. Ou melhor, antes de ganhar, é tudo uma operação de charme. Há uma parte onde ele vai visitar a professora da primária para parecer o gajo, epá, sou familiar, visita a minha professora da primária. Mas assim que é eleito, o Yeltsin estava à espera da chamada dele, porque foi ele que catapultou, já não ligou a gajo. Vai ser que se foda, que se foda. vamos Já embora. Aquilo que eu chamo o silêncio dos presidentes russos. É uma espécie de silêncio que mais ninguém no mundo é capaz de fazer. E eu vi no Yeltsin e no Gorbachev com a mesma pergunta, ou com perguntas da mesma gente. No Gorbachev perguntaram-lhe se há democracia na Rússia. E o silêncio que ele fez, epá, nunca vi aquele silêncio. Nunca ouvi, passa a brincadeira. É um silêncio tão Há pesado. silêncios que às vezes já dizem tudo, não é? Sim, é um silêncio tão pesado. E eu fico assim, e caraças, isto realmente há silêncios diferentes. Fizeram mesmo, uma pergunta do mesmo género ao Yeltsin. O mesmo silêncio, assim, caraças, pá. Sentiste que foi o mesmo. Eu sempre achei o Yeltsin como uma figura menos, menos pró-democracia do que o Gorbachev. Houve um é assim, acho que não é preciso achar. Basta ver o que é que o Putin está a fazer, não é preciso ser grande entendido. Mas não deixa de ser fabuloso. Epá, antes disto tudo já percebias como é que ele se autorretratava enquanto estadista e líder. Esse gajo a cavalgar de tronco nu, o tipo que é Epá, especialista em judo, o tipo que é aquele culto de personalidade um bocadinho mais regrado do que se faz na Coreia do Norte, não é? Mas tens ali aqueles traços todos, tipo, temos aqui o líder, não é? Que é o homem quase perfeito que domina todas as dimensões do ser. yeah. Há uma parte que eu aconselho que é, epá, eu aqui não vou acertar com os nomes. Não sei como é que está a Rússia agora, mas a respeito do hino, houve uma mudança do hino. Não vou acertar a nomenclatura, mas o hino para dentro da esfera militar.
Houve uma mudança. Assim que Putin entrou, passou a ser o hino da União Soviética. Esta troca de palavras entre o Putin a tentar explicar, porque houve muita gente a dizer não faz sentido então, agora não faz sentido, então somos um país potencialmente democrático e agora vamos buscar a conversa entre o Putin e o gajo que está a gravar o documentário. Eu acho que é reveladora de tudo. Está assim uma coisinha. Os filhos de Putin, é esse? As testemunhas de Putin. Testemunhas. É claro que pode ser uma visão É o enviesada, olhar de alguém, claro. mas percebes que muitas das coisas que vês hoje escancaradas estavam ali em flor, a borbulhar, ainda timidamente, não é? Foi um caminhar de sair da democracia alcançada pelo Gorbachev. O outro andou ali um bocado atabalhoado, mas assim que entra o Vladimir, o gajo parece que tinha pensado esta merda toda desde o início, e isso é que é assustador. O comentário com o Gorbachev também, não sei se o gajo morreu entretanto, mas também é recente, pai de 2019. O gajo já está muito velhinho, já há 80 e tal anos, já se custa a mexer. Eles estavam a falar na história da Rússia e a história da Rússia é uma história de... é um vai-vem de decapitados, basicamente, Sim. não é? E houve aqui um período em que conheceram aquilo que poderíamos chamar de democracia e agora voltou para aquilo que sempre foi, que era o gajo antes de ser o presidente interino e depois o presidente realmente da Rússia. Não sei muito bem a história, acho que era agente do KGB, Sim, salvo sim. erro, mas não consigo ir muito atrás. Por Sim, exemplo, como é que ele se posiciona para ser interino, não é? Porque tem de estar, Yeah. tem de estar muito alto na esfera política. Porque aquilo que saiu no documentário é que o Yeltsin disse eu tinha uma lista de 20 candidatos e dentro destes 20 candidatos escolhi-o a ele. E isso é que ele não revelou. Qual foi o critério? Ali o que dá para notar é que ele achou que realmente era a pessoa indicada. E assim que ele é eleito, uma espécie epá, fiz merda. Percebes na cara dele, epá, fiz merda, caralho. E isso... Deve ter sido depois de almoço, o gajo foi dar para a lista. Sim, não, mas passou, sei lá, uns meses, percebes, o gajo afinal é uma pessoa completamente diferente. Não consigo, até porque já está distante, não consigo avaliar o nível intelectual desse presidente. O Yeltsin, sei que há histórias, porque é contado no documentário do Gorbachev, que ele era muito amigo da bebida. Sim. Isso... Há muitas histórias em que ele aparecia bêbado e coisas desse género. Pá, não devia ser fácil enganares uma figura. Não devia ser fácil, não é? E não tomas decisões sozinho, não é? Tu és aconselhado, tu tens muitos filtros, não é? Só o gajo chegar à posição, conseguir chegar à posição de poder ser nomeado presidente interino, epá, já teve de fazer muita coisa e ter passado por muito filtro e ter angariado muitos apoios. Mas sim, se calhar o KGB nunca deixou de ter a força de tempos idos, né? Mais pela sombra, mas politicamente talvez tenha tido. É um assunto que eu não domino de todos, mas gosto muito da figura do Vladimir, confesso. Pá, enquanto não tenho simpatia nenhuma por ele, gosto da figura, como acho também mas não piada a achas, figura do... assim a nível de internet, antes como se isto tivesse acabado, mas do incidente bélico na Ucrânia, o pessoal Não tens de viu... dizer que é guerra, porque senão vão achar que tu és pró-russo. Sim, é e que melhor dizer estás, guerra, sim, guerra. Não usar sempre as mesmas palavras, mas somos obrigados. Interpretação, Roberto, interpretação, vá, diz literalmente guerra. Todos os ouvintes estarem conscientes que tu não apoias o que se está a passar. O pessoal viu o Vladimir como uma figura quase de meme. Uma figura quase inócua. Pelo menos na internet. E assim que é iniciada a guerra, parece, olha, afinal, o Sr. Putin não é um meme, é mesmo uma figura real, não é? Afinal, não é só um gajo em cima de um urso, como aparece no... Não é? Tu tiveste muitos anos de... Pá, a Rússia era quase o clichê dos filmes, não é? Clichê tipo, aquele bruto pensa pouco, não sabe muito, bebe, tem muito forte, muito mau, mas os bons depois ganham sempre, então damos cabo deles porque somos mais inteligentes, são as boas pessoas, eles não, são muito frios. Criaste o boneco russo, o Ocidente criou o boneco russo. E o Vladimir estar lá ou não, ninguém se preocupou muito com o que é que poderia estar a acontecer. Mesmo quando foi a anexação da Crimeia, tu não deste grande importância a isso, tu não viste grande... E foi uma merda de caraças, mas tu não viste de todo uma projeção disso nos mídias. Agora, de repente, o que o pessoal também percebe é que é um tipo que tem uma ideia para o país, ou para ele, ou para o legado que ele quer deixar, não sei, mas que tem muito poder. E tem o poder de... E tem tanto poder que toda a gente está com medo. É o jogo de xadrez do caraças, né? Porque ninguém sabe que peça é que vai mexer a seguir. Como é que tu empatas aqui o jogo o suficiente para o resolver? Graças a Deus não tenho tomado nenhum tipo de decisão desta esfera, mas eu não vejo uma saída
vai ter de haver muito sangue e não sei se não vão acabar por assassinar o Vladimir. Uma doença súbita, não é? A É Rússia assim, isso acontece. esta expressão já foi usada demasiadas vezes em tantos contextos, já perdeu força, mas era uma espécie de justiça poética que se fartou de envenenar a torto e a direito e agora acontecer-lhe o mesmo destino. Historicamente não é de espantar, não é? Que a Rússia é decapitações e atrás de decapitações, não é? Foi como estavas a dizer. Não é improvável esse cenário. Principalmente quando começas a ver gente poderosa da Rússia a ser afetada os seus interesses fora da Rússia. Os oligarcazinhos se começam a enervar muito. Desse ponto de vista, à medida que o tempo passa e vemos o Sr. Vladimir vivo, é sinal que ele está protegido de uma forma como mais ninguém esteve. Como é que este gajo consegue manter-se vivo no meio de potenciais assassinos? Como é que este gajo consegue proteger, não é? Este gajo tem que ter pensado nesta merda toda. Esquece de ver que há outro aspecto que é o depois de mim virá, quem de mim bem fará, não é? É algo do género, que é tipo, não sabes o que é que pode estar na calha para suceder o gato. Isso seria um azar do caraças. O pessoal começar a dizer: epá, as saudades que eu tinha do Putin. Já era um genocida, mas. Mas ficava-se por ali, não é? Agora, para terminar assim num tom mais. Isto deu para rir. Estou a brincar. O pessoal agora sim, então estás-te a rir da guerra? Estás-te a rir da guerra? Sim, mas é da guerra, não é de intervenção Da bélica. guerra, da guerra. Portanto, está tudo bem. Pensando nisso, não sei onde é que eu vi esta notícia de que os ucranianos, não sei se era um comediante ou se era um ucraniano sem ser comediante, a contar piadas aos outros ucranianos sobre a guerra. E eu a pensar, se puséssemos uma pessoa do Twitter lá, o diálogo, não, desculpa lá, mas você não pode rir da guerra. Mas eu é que estou na guerra. Opa, não pode rir da guerra. Tem de sofrer como um homenzinho. Você sofre como um homenzinho. Agora estar aqui a fazer piadas Uma sobre a falta de guerra. respeito para quem sofre com a guerra, não é você, mas. Pá, isso é o que eu acho que é o valor maior, é quem se consegue. Para mim é o maior papel do humor, né? Enquanto nós seres humanos, não é? É a capacidade de aligerar a situação. Yeah. Pá, e o essencialismo, vá, mas em casos destes, ou em casos de doença grave, etc., a capacidade que tu tens de olhar para a situação e encontrares um motivo para te rir é uma força incrível, não é? É extraordinário. Um biólogo a pensar que o humor é um traço evolutivo que foi preservado pela seleção natural, pá, é porque realmente tem de contribuir alguma coisa para, para a humanidade, não é? E eu acho que neste aspecto, sim, meu, é fundamental. Acho que a gente não conseguia viver de todo sem. Yeah. Ou então isso é muito interessante. Uma piadinha. Estava aqui a lembrar-me daqui de um livro, por acaso está aqui, O Humor de um filósofo Terry Eagleton. Nessa ideia que tu pegaste, ele dá um acrescente que eu nunca tinha visto, nesta questão de o riso é aquilo que nos singulariza enquanto animais, mas ele depois dá outro acrescento, mas também é aquilo que nos aproxima. O ruído do riso é muito próximo ao dos animais. O riso tem esta característica abrangente e é contraditória. Realmente separa-nos dos outros animais, mas também nos aproxima. Há certas pessoas a rir, umas mais, outras menos, que a forma de rir aproxima-se de um animal. A forma de ver o riso faz-me rir. E tens também o risco que te aproxima também, se pensares como um componente comunitário, não é? E que te aproxima enquanto tribo ou enquanto alcaté ou que seja, não é? Enquanto seres humanos, poderes te rir em conjunto é das coisas mais incríveis que há. Os melhores momentos que se calhar tens da tua vida com os teus amigos ou com o teu namorado ou o que seja, são momentos em que se riram juntos. Ou são momentos que vos proporcionam que se possam continuar a rir juntos. Se estiveres a pensar que tu precisas viver numa sociedade onde quebras tensões e consegues ter ali um sentimento de comunidade, tu precisas do riso, não é? Precisas disto, precisas destes mecanismos. Yeah. Para terminar, queres aconselhar alguma coisa que viste, relativo ao humor ou não? Pode ser nessas Netflix ou ao vivo, alguém ou muitos alguém que viste e queres dar aí uma menção a essa pessoa. Agora estou a ver na HBO Max The Righteous Gemstones. Não sei Não se conheço, já não conheço. viste. Tenho Com que o Danny ver. McBride e afins, pá, e é uma família tipo aqueles teleevangélicos americanos que têm todo um império à volta da palavra do Senhor e pá, aquilo está realmente engraçado e aquilo começa com uma cena que para mim é das melhores cenas de começo de uma série com um batismo de milhares de chineses numa piscina de ondas. Okay. Epá, é fantástico. É só de imaginar piscinas super apinhadas de pessoas, ou não? Pá, sim, mas sim, mas os gajos todos vestidos a batizar as Yeah. pessoas, tipo, mergulhá-las mesmo na água e de repente o sistema de ondas começa a funcionar. Pá, enfim, é fantástico. E gostei muito, estou a gostar muito, acabei a primeira temporada e estou a gostar muito. Pá, em termos de podcast, eu queria aqui recomendar um que pá, eu tenho-me divertido muito, uma rapariga brasileira que é a Deia Freitas e tem um podcast que se chama Não Inviabilize. Ela conta histórias dos ouvintes
O conceito é muito simples, né? Os ouvintes escrevem histórias e ela seleciona-as e vai contando. E tem vários quadros, como eles chamam, um deles é o picolé de limão. Basicamente é o refresco ácido dos seus dias, é assim que é. Pá, são histórias de amor que deram para o torto, tipo relações e enganos, etc. Pá, e é incrível, acontecem as coisas mais estrondosas, uma fonte de muitos risos. O podcast da Deia, eu encontrei por acaso graças ao Twitter, e depois descobri mais tarde que era o podcast mais ouvido no Brasil, no Spotify brasileiro. Portanto, tem mesmo muitos seguidores. Ela também é muito ativa no Twitter. Acho que também vale a pena seguir. Pá, em termos de comédia ao vivo, pá, eu queria ver se era este ano que conseguia ver o John Cleese depois de ter sido adiado 300 vezes. Vamos ver se ele não morre entretanto. Eu gostava muito de ver isso. Epá, confesso que eu gostaria muito de ver também o espetáculo, o novo solo do Daniel Carapeto. É um gajo que tem muita piada, no Twitter então consegue ter realmente mesmo muita piada. É um humorista que não está de todo batido e tenho curiosidade para perceber aquilo que ele traz a palco agora. O segundo solo dele é um. Eu acho que entra já na categoria dos melhores solos feitos cá em Portugal. Um salto muito grande em relação ao primeiro. Vendo tudo aquilo que já saiu cá em Portugal, espero que tenhas gostado da conversa. Olha, foi muito interessante. Foi uma conversa longa, não foi? Mas isto. Foi. Ainda foi um bocadito, sim. Vou andando, espero Até não te fartares. até que Eu estava aqui na importante. expectativa que isto demorasse mais um bocadinho, que eu estou a ouvir aqui a minha filha mais nova a chorar. E pronto, pelos vistos vou ter de intervir. Estava com esperanças que a minha ia resolver sozinha. Mas pronto, pá, não dá para mais.